Fala, moçada! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. E não adianta falar que tem outro melhor, porque não tem, tá? Nós somos top 1 mesmo. E, antes de iniciar o nosso episódio de hoje, eu vou apresentar a fera que tá aqui hoje. Clica aqui no botãozinho vermelho, ó, inscreva-se e marca o sininho para você receber as notificações dos nossos episódios. E segue a gente lá nas redes sociais, @OsTradersPodcast e @Vasco Mamed, que é esse ignorante que vos fala aqui todas as vezes, mas que é um cara muito esperto e sabe trazer gente boa. E hoje nós temos literalmente um tubarão por aqui e referência, principalmente para o público feminino e para o masculino também, eu confesso, tá? No trade, Carol Pfeiffer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço aqui o convite, uma honra estar aqui com vocês. Carol, começando do começo, a gente tava conversando aqui, eu viajei nas ideias aqui. Olha só, a gente sempre começa o episódio aqui falando, como você começou na bolsa, etc, enfim, tal, papá, a gente vai chegar lá. Eu queria começar primeiro falando do que eu acho que, assim como eu, de onde as pessoas mais te viram há alguns anos atrás, que foi na Atom, que é a empresa que você, salvo engano, o Kim fundaram, enfim, né? Pra quem não sabe, o Kim é o Joaquim Pfeiffer, que é o irmão dela, enfim, é um mala, tô brincando, gente boa pra caramba. Gato. Ele é bonito mesmo, é bonito e rico. O problema dele é que ele é rico, né? Bonito e rico, é difícil, escondam as esposas, tô brincando. E aí, Carol, cara, como que vocês efetivamente fundaram a empresa, né? Por que fundaram? Porque assim, eu vejo, acho que eu me lembro, posso estar errado, eu me lembro ali de propagandas, de marketing da Atom falando de trade, etc. Acho que em 2000, eu não lembro se 2014 ou 2016, ou se nos dois. Eu lembro que eu quase entrei na bolsa, como eu entrei na bolsa em 2014, eu quase entrei na bolsa pela Atom. Olha, que honra! É porque eu via o marketing de vocês, enfim, né, e falava, puta, de trade, né, day trade, operação que abre e fecha no mesmo dia, eu via a questão da alavancagem, brilhava o olho, né, o iniciante, ó, brilha o olhinho ali e tal, e eu quase iniciei por lá, né, então assim, como que vocês começaram essa empresa efetivamente? Porque vocês dois são jovens e eu sei que a Atom já tem um tempo de estrada aí. Sim. Né? Como se deu isso? Bom, na verdade, a Atom, ela é um resultado de 17 anos de mercado financeiro, né? Então, a gente começou como agente autônomo, depois eu conto um pouco mais dessa história. Depois a gente montou uma gestora, porque a gente sempre estudou e modelou muito o mercado americano e a gente percebeu que lá a corretagem virava zero e que isso era uma tendência aqui também. Eu sou da época que, quem vai lembrar dessa época, né? A tabela Bovespa, 0,5% mais R$25,21. Essa era a corretagem na época, né? Então, ou seja, para você fazer, por exemplo, um day trade, você tinha que ganhar mais do que 1%. Sim. E mais de R$50 ali do custo, né? Então, ou seja, tinha que ser muito rentável as operações para valer a pena essas operações mais curtas. Então, era muito interessante que a gente começou a estudar e viu que isso virava zero. A gente montou uma gestora. Meu irmão virou um dos gestores mais novos, inclusive. Eu acho que o mais novo na época a se registrar pela CVM. Então, foi muito bacana que a gente montou uma gestora para a gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado. Ou seja, na performance, né? Que é o que a gestora ganha. E depois a gente pegou, fez uma parceria com um grupo espanhol, né? E a gente não gostou, não andou as coisas, eles ainda não estavam tão habituados com o Brasil. E a gente montou a WHPH, que não me julguem agora, significa Work Hard, Play Hard. A gente nunca achou que ia ficar público, deixa eu deixar claro isso daqui. Então era uma empresa, para nós, era eu, meu irmão e mais 2 traders, mais 2 pessoas que operavam. Por quê? Porque na gestora a gente tinha cliente e os clientes grandes, eles querem renda fixa. Eles já não querem correr tanto risco. O apetite a risco no Brasil, ele é muito pequeno, principalmente quanto mais dinheiro você tem, menor a sua tendência a tomar risco, né? Então, quando as pessoas inclusive falam, bolsa é para quem tem dinheiro. Pelo contrário, é para quem quer ter dinheiro. Porque você tá tomando risco, você tem a chance de tomar risco e daí sim você ganha dinheiro. Quem tem dinheiro pode ter uma vida mais conservadora de fato, ir para uma renda fixa, ir para um título do governo, etc. E daí a gente montou essa empresa e percebeu que isso que a gente tinha montado de forma meio amadora, existiam 8 mil empresas nos Estados Unidos que faziam isso, que são as chamadas mesas de traders.
E no meio desse caminho, né, Vasco, surgiu a possibilidade da gente comprar uma empresa já listada. Isso sempre teve no nosso radar. A gente sempre achou que, tendo uma empresa listada na Bolsa, a nossa credibilidade ia ser outra. Perfeito. Mesmo porque a gente teve que, né, calcar essa credibilidade, porque a gente entrou muito novo. Imagina, se até hoje meu irmão não tem barba, você imagina há 17 anos, né? Então todo mundo olhava o cara dele, o que esse pivete tá falando de bolsa? O que essa menininha tá falando de bolsa, né? Então a gente teve que criar uma credibilidade com o mercado, e daí a gente pegou e percebeu que ter uma empresa listada também dava essa credibilidade, e também tinha outro fator que era poder transformar nossos traders em sócios, sem precisar ficar mudando contrato social, fazer negociação. Pô, você entra na minha empresa, tá indo bem, depois você quer sair, você não consegue, aquele perrengue todo. Então, ter uma empresa listada também, se o cara quiser vender as ações dele, ele vende no mercado e ele tá tranquilo em relação a isso. Fora o fato de que outras pessoas poderiam ganhar com o nosso trabalho. E daí surgiu a possibilidade de comprar a antiga Inepar Telecom. Aí nasce a Atom. E daí, então, a gente compra como WHPH, vem a parte da loucura, né? Porque a gente não captou dinheiro no mercado, a gente não gerou dívida, a gente não fez um IPO. A gente comprou uma empresa listada e cedeu um negócio que já era lucrativo para dentro dela. Perfeito. Então, desde o primeiro dia, a Atom sempre foi positiva. Então, ela foi geradora de caixa, ela sempre teve um business muito claro. No meio do caminho, Vasco, foi muito interessante que a gente percebeu que a gente queria contratar mais traders. Aí você fala, quem é trader no Brasil? Cara... Não tinha trader. Continua tendo pouco, né? A gente tá É. falando de 3% da população, sendo que a gente não tá falando que são profissionais. A gente E tá olha que falando hoje de a gente tem investidores. pouco, e mesmo depois de tanto, do marketing digital já ter crescido tanto nesse sentido, né? Exato. Então, assim, é ainda uma profissão que as pessoas não entendem que elas podem fazer. Quando você tava lá no colegial, quer dizer, no ensino médio, né? Que falam que eu tô velha falando colegial, mas quando você tava lá no ensino médio, ninguém te falou pra trabalhar no mercado financeiro. Ninguém fala assim, ó, vai ser trader, ou vai ser gestor, ou compliance, ou analista. Cara, esses caras ganham bem pra caramba, mas ninguém te contou. Falou, ó, se você for bem na escola, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser advogado. Então, ou seja, engenheiro, né? Então, as profissões tradicionais. E daí a gente viu a necessidade de montar um educacional. E, pra ser sincero, eu já tava meio cansada, entre aspas, aí, de dar aula, tá? Porque a gente sempre deu aula. Porque o único jeito de você ter clientes é você explicando o que é bolsa, porque ninguém sabe o que era bolsa, então dava palestra. Você tem que formar o cara, né? Tem que formar. Você tem que, a pessoa tem que entrar no mercado entendendo os riscos que ela tá correndo, e não porque ela confia em você. Ela tem que entender o que ela tá fazendo ali. Então eu sempre acreditei muito nisso, né? Hoje o que a gente fala de marketing de conteúdo faz 17 anos que eu faço. Então, dava palestra, distribuía cadastro, e no final quem entendia investia comigo. E daí a mesma lógica a gente levou pra Atom. Só que daí o que a gente entendeu? É uma escola. Então precisa de pedagogo, psicólogo. Eu tô me formando no mestrado de educação e tecnologia, porque as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então também não é só abrir uma câmera e gravar um vídeo e ensinar. Por exemplo, o podcast é um ótimo jeito das pessoas aprenderem, delas terem acesso a histórias, etc. Mas você não fica formado em podcast. Não. Você não vai ter um certificado na parede e falar assim, nossa, virei trader escutando o podcast do Vasco. Não vai acontecer. Não. Então, ou seja, você vai ter insights, você vai melhorar a sua vida como trader escutando um podcast como esse. Mas você precisa de um método, claro. Você precisa também de uma cronologia para estudo. E daí foi o que a gente fez. Então, a Atom, ela surgiu para resolver 2 problemas que nós tivemos quando a gente entrou no mercado. Qual? O primeiro, educacional. Era muito economês, financês, ninguém entende bluefoots, e daí ninguém entra no mercado. Então a gente deixou didático, simples, objetivo e escalável, online, para a pessoa poder fazer em qualquer horário, com um simulador. Aí a gente desenvolveu uma avaliação para qualquer pessoa poder operar nosso dinheiro. Então, antigamente, você operava na bolsa, você tinha que abrir uma conta e colocar dinheiro de verdade, não tinha um simulador. Sim. Só tinha um simulador com 15 minutos de atraso. E daí, ou seja, com delay. E outro ponto não existia gestão de risco. Você colocava R$1.000 na corretora, você ia perder os 1.000. Essa é a sua gestão de risco. Sim. E a gente criou um sistema para que as pessoas tivessem um limite de perda diária e um limite de perda total. Para quê? Para que a gente pudesse avaliar se aquelas pessoas sabem operar ou se ela está tentando a sorte ou o azar ali. Se ela está virando torcedor. Sim. Então, a gente criou todo esse sistema. Então, a Atom, ela veio para solucionar os problemas que a gente sempre enfrentou. De conseguir ter mais traders à distância. Antes, uma pessoa para fazer parte do nosso time, Vasco, tinha que mudar para Sorocaba. Aí você fala assim, pô, Sorocaba é uma ótima cidade para morar. Hoje um monte de gente mudou para Sorocaba para trabalhar dentro da Atom, né? Que a gente gosta do presencial, tá junto, etc. Mas, pô, você vai tirar o cara do Rio
Você vai tirar o cara de Florianópolis, o cara mora na praia, você vai falar pra ele, viu, venha trabalhar, venha trabalhar, morar vem pra aqui na cidade. Não, o cara não vai, e não precisa. Graças à tecnologia e ao mundo online, a gente consegue ter pessoas de todos os lugares. Então a Atom nada mais é do que uma empresa que resolve o problema de educar as pessoas e contrata as que mandam bem. Por uma necessidade nossa, a gente começou a educar. Aí de lá pra cá é uma longa história, a gente agora já evoluiu bastante. Então a gente se tornou agora uma plataforma de multi-receitas. Então, além do mercado financeiro, a gente também explica sobre marketing digital. Então, a gente tem uma novidade agora que é Digital Mais, para ensinar todas as profissões do marketing digital. Então, porque pensa um trader, ele também pode ser um cara bom de tráfego. E vamos lá, gente, não tô falando de nada ilícito, tá? Tô falando dos anúncios do Google, que é aquilo que você foi impactado por nós, né? Deve ter enjoado de ver minha cara na vida já. Então, ou seja, e todo mundo que assistir esse podcast provavelmente vai ser impactado por um anúncio meu. Então, se prepara que eu vou perseguir você. Mas assim, esse cara, esse profissional, ele tem as mesmas características de um trader, que ele é analítico. Ele vai tomar decisão do custo do lead, de quanto custa, etc, para fazer aquele anúncio. Então, ou seja, hoje eu bato muito na tecla de multi-receitas. E daí a gente criou também a Dealmaker, que é uma escola de negócios, onde você vai aprender a sentar numa mesa e fechar um negócio. E agora fechei recentemente com a Sony para montar o Shark School, que é a nossa escola de empreendedorismo. Eu vi. Então a Atom, ela nasceu com um pezinho, né, forte no mercado financeiro pela nossa história, mas hoje ela cresceu e a gente se posicionou como uma escola mesmo, onde a gente vai ensinar as profissões do futuro e abrir a cabeça do brasileiro, afinal todo mundo merece ganhar dinheiro. O mercado financeiro é uma das possibilidades que a gente acredita nisso. E ganhar dinheiro hoje, a grande verdade, a gente pega o Brasil hoje, a gente, ao menos na minha opinião, não sei se você concorda, mas é um tabu, né? Ganhar dinheiro hoje, se você é brasileiro e fala, pô, ganhar dinheiro é um tabu. Tem muitas crenças limitantes sobre dinheiro, né? Porque a gente aprendeu que dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro fez alguma coisa errada, que quem gosta de dinheiro é ganancioso. Então você vê, existe muitas crenças enraizadas nisso. E daí você fala assim, não, mas eu gosto de dinheiro. Eu falei, gosta mesmo? E por que você sempre se auto-sabota? Por que você entra num curso, por exemplo, da Atom e não assiste a aula? E nem percebe, né? Não percebe. Acha que é o que... Ele nem percebe que ele tá se auto-sabotando. Né? Tem um livro genial, que é O Poder do Hábito. Hábitos bons e ruins são enraizados na tua mente. Então, você faz as coisas sem perceber. Então, tipo, se você tem o costume de, por exemplo, final de semana, você faz todo um planejamento, tal, não sei o quê, e você fala, vou estudar um pouco, blá. Você senta no sofá e fala, depois eu vou. Meu, a gente faz isso o tempo todo. O cara se inscreve na academia e ele rouba na série. Ele fala assim, cara... Ele conta 1, 2, 3, 5, 10. Ele acorda 5 horas da manhã pra ir lá pra roubar dele mesmo e ninguém tá vendo. Então, ou seja, isso é inconsciente. Então, a nossa relação com o dinheiro, ela foi sempre muito tumultuada. Aí vem uma outra paixão que eu tenho, que é ajudar a mudar a educação financeira do brasileiro, né? E daí, por isso que eu fui fazer o mestrado, inclusive. E daí eu percebia que a gente tá ensinando a nossa população a ser pobre. Eu tive uma reunião com o Banco Central e com a BMS, que é a Associação Brasileira de Ensino Superior, para ver quais iniciativas a gente podia colaborar em relação à educação financeira. E daí, na reunião, eu falei assim, olha, eu não quero ensinar ninguém a ser pobre. Eles, como assim? Falei, cortar cafezinho não deixa ninguém rico. Perfeito. Você tem que aprender a ganhar mais dinheiro. Sensacional. Falou tudo. Você tem que aprender a ganhar mais dinheiro por hora. Você tem que entender que você vale muito, que o seu maior presente é uma vida, que tem que sobrar horas no seu dia para você poder viver. E é por isso que eu gosto, por exemplo, do mercado financeiro, porque é o mercado que eu encontrei que é mais meritocrático. Pô, não importa quem você é. Não importa se é homem, se é mulher, se você nasceu rico ou pobre, se o seu sobrenome é bonito ou feio. Onde você mora. Não importa se você chama Vasco e torce pro Fluminense. Não importa, é verdade. É o primeiro Vasco que eu conheço que não é vascaíno, gente. E o pior, gente, o pior que vocês não sabem, a Carol, ela tem uma relação, um negócio com o Vasco da Gama, né? Sou patrocinadora do Vasco, apoiadora do Vasco. Ela chegou aqui toda feliz. Amanhã com o Vasco. Eu acho que, inclusive, ela só aceitou o convite, porque ela falou, Vasco, eu vou, né, cara? Vasco eu vou. Ela chega aqui, ela fala assim, torce pro Vasco? Eu falei, não. Ela já me olhou assim e falou, peraí, vou embora. Podia ser pior, podia ser flamenguista. Então... Não, aí também não. Corintiano ou flamenguista, porque eu sou palmeirense, né? O Vasco que me arrastou pro Vasco, eu sou originalmente palmeirense. Aí fala, não, eu sou torcida irmã. Aí eu falei, acreditei, então pensa pelo lado bom, gente. Olha só, a Carol podia ser corintiana. Se fosse corintiana, eu sei que a maioria de vocês ia fechar essa janela aqui e falar tchau. Tô brincando. Torcida grande pra caramba. Pô, pior que tem, inclusive, né? É daí que você conhece muito empresário sensacional, inteligente, que é corintiano. Daí você fica repensando as coisas. Mas as pessoas melhoram na vida, né, Carol? Tem a escolha ruim que a gente faz e tem coisa que não dá. Você foi disputar sobre time aqui, a gente vai longe, né? Mas o Palmeiras pegou uma fase boa, né? Então todo mundo tava torcendo também ali. Eu gosto muito do... Tira essa última Libertadores, que foi um fiasco.
Mas tudo gosto certo. muito do atual técnico do Palmeiras. Pô, sensacional. Ele dá umas respostinhas, assim, a hora que ele dá umas... Você sabe que eu só não fiquei Mas- mais puta, assim, mais brava, né? Porque, pô, o Filipão a gente tem um carinho, né? Ah, Filipão, todo mundo gosta do Filipão. É impossível não gostar do Filipão. Exatamente, cara. É E ainda pra impossível. ajudar, um dos gols, né, que tirou a gente da Libertadores agora foi de um amigo meu, do Pablo, cara. O Pablo é um dos sócios, inclusive, num pool que eu invisto em esporte e saúde. É um grande amigo meu. Eu mandei uma mensagem pra ele assim: eu tô com raiva de você, mas eu tô feliz por você. Que coisa, né? Só tu vai me pagar, mas parabéns. É difícil a gente ter amigos em todas as áreas, né? Então fica muito complicado. bom, cara. Muito bom. Carol, olha só. Pra quem não sabe, né? Eu resumindo aqui de forma rápida, né? O que você chama de mesa para traders é também conhecida como mesa proprietária, né? Que eu não sei nem por que tem esse nome de proprietário. Se quiser explicar depois, enfim, eu não faço ideia. É Né? porque é capital próprio. Então, ou seja, não tem capital de terceiros, você não tem cliente. Então, uma mesa proprietária é uma tesouraria, igual uma tesouraria de banco. Uhum. Qual a diferença? A tesouraria do banco vai ter cliente. E daí todo mundo que tá lá dentro precisa ser certificado para poder estar lá dentro. Perfeito. A mesa proprietária, ela tem capital próprio, só dos fundadores. Então, no nosso caso, ele só começou com dinheiro meu e do Kim, né, do meu irmão, e hoje só tem dinheiro da Atom, não tem terceiros. Se tivesse de terceiros, todo mundo me pergunta assim, pô, cuida do meu dinheiro, eu posso colocar meu dinheiro lá, etc. Não dá. Por quê? Senão eu não conseguiria contratar qualquer pessoa. O trader teria que ser um gestor, ele teria que ter uma certificação, e daí a gente não poderia popularizar esse mercado. Perfeito. Nos Estados Unidos já é diferente. Uma mesa proprietária, mesmo sendo capital próprio, o day trade, ele precisa de uma certificação. É muito mais rígido, né? E tem outras regulamentações lá fora. Perfeito. Então, pessoal, resumindo, né? Para quem quer participar de uma mesa proprietária, né? Igual eu já pensei em participar no começo também. Quando eu quebrei, sabe aquela história que eu já contei aqui, que eu quebrei, né? Trader, nunca vi trader quebrar na vida, né? Principalmente iniciante, enfim, né? Você opera basicamente o dinheiro da mesa e aí você ganha um percentual sobre a sua performance, tá? É basicamente isso, É certo? tipo um Uber do mercado financeiro. É isso, essa comparação que fizeram uma vez numa entrevista, eu adorei, porque a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, então o trader não precisa, não é porque é uma mesa de traders que você precisa sentar numa mesa dentro do escritório, então você pode trabalhar de qualquer lugar, você não tem um horário, você não tem chefe. Por isso que foi comparado ao Uber do mercado financeiro. Então você vai ganhar em cima do seu resultado. Só que o risco é nosso. Então, diferente do Uber, que você tem que ter o carro, você vai ter o custo e etc. Lá não, você não está tomando risco com o seu dinheiro. É 100% nosso capital. O que tem dentro de uma mesa além de um time, né? Então, acho que é muito bacana isso, que você está evoluindo com os outros traders. E é igual você fazer parte de uma assessoria de corrida, por exemplo. Você, tipo, tende a enrolar no treino, né? Você pula alguns treinos e tal. Agora, quando você corre em grupo, em comunidade, você tende a puxar a tua performance, até porque você vê que o outro consegue, você também consegue. Esse foi um dos motivos, por exemplo, de eu ter corrido 3 maratonas, né? 42 quilômetros. Porque tinha um senhorzinho, que foi meu cliente na época que a gente tinha gestora, e ele pegou e olhou pra minha cara e falou assim, eu com 60 e poucos anos, ex-fumante, corro 42 quilômetros, e você corre 5. Aí eu falei... Você falou, me aguarde. Aí eu falei, se você não morrer, eu também não vou morrer, eu vou treinar. Aí comecei e você entende que você é capaz. Então esse é o senso de comunidade de uma mesa, ela te ajuda a evoluir. E daí tem outra vantagem também, que é a gestão de risco. Você sozinho tende, aquela música até, né? O que você faz quando ninguém tá vendo? Faz caca. Então, ou seja, você colocou R$1.000, você perde os R$1.000. Você coloca R$10.000, você perde R$10.000. Dentro de uma mesa, não. Tem uma plataforma que ela te trava. Então, se você estourar o limite de perda diária, tem um limite de perda diária e um limite de perda total. E o limite é individual. Então, cada trader tem um limite. E daí, ele estourou o limite de perda diária, a plataforma trava, ele não consegue mais operar naquele dia. Isso evita que você fique naquele emocional, tentando recuperar e fazendo aquela bola de neve que todo trader iniciante já passou. Que, putz, não, agora eu vou recuperar, a hora que vê tá um prejuízo gigantesco. E muitas vezes devolve pro mercado, né? Quantas vezes? Quem é trader aí vai se reconhecer nessa fala. Pô, o cara tá lá positivo e não sei quantos R$1.000. Aí ele fala, mais um pouquinho. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ele quer fazer 10, ele tá com 9.800, ele fala só 200. E daí pronto, daí ele começa a perder, a hora que ele vê, ele fecha o dia no negativo. Então isso acontece muito. Então a mesa, ela permite que você trave isso. E daí tem o limite de perda total. Obviamente que a gente não tem dinheiro infinito pra ficar torrando, né? Então, ou seja, se você estourar o total, aí literalmente você tá demitido, você tem que passar pelo processo de novo. O processo seletivo, ele é 100% meritocrático, você faz da sua casa.
pela mesma plataforma que você vai usar na mesa real, né? Então, hoje a gente usa o Profit. No Profit, Então, tá. você vai treinar lá, vai operar lá, bateu a meta, respeitou os limites de perda, tá dentro. Não precisa saber o balanço da Petrobras, quanto vai fechar o dólar no final do ano. Não é nada fundamentalista, é só a parte técnica da operação. E o trader recebe 80% de repasse. Então, ou seja, o risco é nosso e a gente só ganha 20%. Oh, eu acho que lá em 2014 não era 80, Era não. 50, a gente Era começou. meio a meio, viu? Isso aí. O Aí a negócio gente era quis meio a meio. aumentar, né, incentivar mais traders entrarem, e daí a gente começou a ter um repasse Caramba. maior, e hoje é 80 chegando a 90, tá? E você pode se tornar sócio. E conforme você dá resultado, eu te dou mais dinheiro. Então você começa com 10 mini Cresce. contratos, por exemplo, se você for operar dólar ou índice, e depois você vai aumentando. Aí você vai para 20, vai para dólar cheio e assim vai. Tem trader lá que tem limite para operar milhões. Então, tipo, e daí Legal. você pode ir na mesa sênior e assim vai. E lembrando sempre, você não tem nenhuma obrigação de horário, nada. Você Sim. pode continuar sendo dentista, açougueiro, Uber, qualquer O dia coisa que você não quiser operar também, você não opera. Por enfim. favor, não opere, né? Porque Melhor, você né? geralmente O dia que com você dor de brigou, cabeça, brigou com a sua brigou com a esposa, com o cachorro tá marido, doente, né? não opera. Tá certo. Melhor dica. Carol, você falou algo bem interessante aí. Eu percebo que, assim, a maioria das pessoas que entram hoje pro mercado financeiro, inevitavelmente, acho que principalmente pelo marketing digital, elas querem começar pelos futuros. Sim. Querem começar pelos futuros, pela possibilidade de alavancagem, os ganhos, etc e tal. Isso tem um lado bom e um lado ruim disso tudo, né? Até porque a performance de um trader de futuros, cada vez mais, né? Ela tem que ser uma alta performance. Ele é o piloto da Fórmula 1, É isso aí. né? Basicamente. Então, eu, por exemplo, quando comecei lá em 2014, eu chutei quase tudo. Na verdade, eu chutei tudo, né? Então, eu tinha um escritório de advocacia, eu dava aula em 2 faculdades de direito e eu tava cansado da minha carreira, chutei tudo do dia pra noite. Eu não me planejei, eu usava o meu próprio dinheiro e aí a risadinha que ela deu aqui, gente, a risadinha tipo assim, se ferrou, né? E foi bem isso que É aconteceu. exatamente o que a gente fala pra não fazer. Exato. E aí, Todo mundo que entra no mercado fala assim, não, já vou mandar meu chefe pra aquele lugar, eu vou sair do emprego, porque eu Legal. vou viver disso. Falou, pelo amor de Deus, não. Você tem perfeito. que fazer uma transição. É isso que eu ia te perguntar. Tenho certeza também que a maioria dos seus traders que chegam lá, muitos deles têm uma profissão, porque o cara Sim. precisa sobreviver. Claro. Ele tem uma carreira, enfim, e muitas vezes o mercado é algo novo pra ele, é aquilo. Sim. Eu encontrei a Carol que vai me ensinar agora algo diferente do que eu aprendi até hoje lá no colegial, Sim. né? Ok. Quais instruções que você dá pro iniciante hoje? Principalmente o cara que tem uma carreira, né? E aí? Começo com o meu dinheiro, vou pra mesa, enfim, né? Como eu saio da minha carreira? Quando que eu saio da minha carreira? Quando que eu sei que é a hora de sair? Perfeito, maravilhoso. Eu acho que primeiro de tudo, né, a gente tem que levar, assim, qualquer coisa nova como uma renda extra no primeiro momento. Então a grande vantagem é que, pô, se eu não preciso ficar 8 horas, eu não preciso abrir mão do meu trabalho. Então se eu posso fazer isso 1 hora do meu dia, se eu posso pegar e organizar minha agenda, mas eu trabalho tal horário, tipo, coloca na tua hora de almoço para você começar a fazer isso. E tem uma ferramenta maravilhosa agora, que é o replay de mercado. Então você pode treinar com o mercado fechado, como se ele tivesse aberto. Você está revivendo o mercado. Isso é o replay, né? Então eu posso fazer isso à noite, eu posso fazer isso de final de semana, eu posso fazer isso de madrugada. E tem o mercado, por exemplo, também de cripto, que não é regulamentado, deixa claro aqui, né? A gente é super a favor de todo mundo começar pelo mercado de B3, mas dentro até dos nossos treinamentos, né? Dentro da Universidade de Ato, a gente tem o de cripto também, porque ele é 24 horas. Então você pode começar também, porque a lógica é sempre a mesma, é comprar barato e vender caro. E sempre a análise do gráfico, a análise técnica ali, ela funciona em qualquer mercado. Funciona no dólar, no índice, em ações, no cripto, em bolsas da vovó, qualquer coisa que tenha um gráfico, a análise é a mesma. Então, ou seja, você tem hoje ferramentas para que você não precise abrir mão do teu trabalho atual, para que daí você já saia tomando esse risco desnecessário. E eu acredito muito que todo mundo precisa, sim, fazer uma transição saudável. Então, pô, eu vou fazer uma grana para eu poder sobreviver, para depois eu poder viver disso. E quando eu vou virar a chave? Primeiro tem que entender se você de fato gosta de operar como atividade principal. Porque pode ser que você goste do resultado financeiro e não necessariamente de operar. E daí, a longo prazo, você não vai ser uma pessoa realizada. Então, é importante que você... Pô, eu tô operando, tô ganhando 1 hora do meu dia. Tá, mas você pode fazer outra atividade, como eu falei, do tráfico, ou ser um copywriting, ou ser um web designer, ou trabalhar ter uma franquia. Então, é importante que você se conheça
para que você entenda o que você gosta de fazer da sua vida, para daí você fazer essa transição. Então, o que eu incentivo muito os meus alunos? Primeiro passo, entra, estuda bastante, ganha dinheiro e faz essa transição de você começar a enxergar se eu tenho dinheiro suficiente, eu trabalharia onde eu estou hoje? Eu gosto do meu chefe? Eu gosto das pessoas que estão ao meu redor? Eu moraria aonde eu moro hoje? Perfeito. Esses questionamentos, eles só vêm quando você tem independência financeira. Se você não tem dinheiro, desculpa. Você tá onde você precisa estar. É o famoso não quem tem a você... bunda alugada não escolhe onde vai sentar, né? Exatamente. Então, ou seja, a liberdade de verdade só acontece quando a gente tem dinheiro. Aí você fala, pô, é fácil pra ela, porque ela tem dinheiro. Tá, mas nem sempre foi assim. Você constrói dinheiro. E daí muitas vezes eu escuto, não, mas eu não gosto do que eu tô fazendo, mas eu preciso estar lá porque tem um boleto pra pagar. Tá, mas quando você vai mudar isso? Quando você vai mudar essa realidade? Então é importante que você use isso como, inclusive, uma transição não só pro mercado financeiro, mas uma transição da sua vida. E daí você pode continuar sendo um investidor 1 ou 2 horas por dia e tendo uma franquia de uma coisa que você gosta, por exemplo, ou montando um negócio que você sempre sonhou, ou trabalhando no marketing digital, ou trabalhando como um negociador, ou empreendendo. Enfim, tem um monte de coisas que você pode fazer. E eu acho que o mais importante é você se permitir aprender. Então pode ser que você se descubra um ótimo copywriting, como falei aqui. E daí você pode continuar operando na bolsa de manhã e fazendo isso à tarde. E o mais legal é isso, que você não precisa escolher uma única profissão. Que também é um absurdo a gente fazer isso com os jovens. Literalmente, você bota uma arma na cabeça e fala assim, agora você tem que escolher o que você vai fazer no vestibular e é pro resto da sua vida. Exato. Jesus, por quê? Por que eu tenho que ser advogado pro resto da vida? Eu não posso ser advogado, investidor e, sei lá, bailarina, se eu quiser, entendeu? É isso. Então, eu acho que então a aquela, graça né? da vida é essa, de você poder fazer outras profissões. Então, eu bato muito nessa tecla. Fiz uma live recente, Vasco, e eu adoro conhecer os meus alunos. Um foi com um açougueiro que eu achei muito engraçado, que ele tava com um topete de gosto duvidoso, eu sempre falo isso aqui, porque a galera tava lá falando assim, pô, não sei o que, é o topete do cara, é o cabelo do cara, e ele não tava nem aí, porque ele tava ganhando dinheiro. Cagando, E ele né? tava ali só pra compartilhar com as pessoas que se ele conseguiu, outras pessoas também conseguiam, porque ele não precisava estar ali. Ele tava ganhando dinheiro da casa dele sem ninguém ver, então, ou seja, né, a gente não precisa dessa exposição, mas a gente gosta de mostrar, porque a gente sabe que incentiva outras pessoas. Tem um monte de gente que muda de vida quando te vê ali. Fala, cara, se ele conseguiu, também posso conseguir. E teve uma mais recente também, que é uma auxiliar de lavanderia. E ela ganha R$42 por dia. E ela tava ganhando R$300 operando no mercado financeiro. Nossa. Aí um monte de gente pegou isso é criticando absurdo. ela assim, pô, mas você tá ganhando R$300 no mercado financeiro, por que você ainda tá na lavanderia? Aí ela pegou e falou assim, primeiro, Calma. porque eu tô fazendo uma transição. Isso não significa que eu vou ganhar por causa da vida. Fazia 1 mês que ela tava na bolsa, que ela tava tendo consistência, que tava ganhando os R$300. Então, assim, eu fiquei muito feliz de escutar ela falando, porque é exatamente o que eu acredito e eu ensino meus alunos, e nem sempre eles adotam. Sim. Igual você falou, muitas vezes pela internet você é levado a falar, cara, cansei de ser advogado, e daí eu vou fazer essa transição. Exato. E só depende de mim, e de fato só depende. Sim. Mas não é não é isso, só que quando né? você coloca uma faca nas costas, você coloca mais ainda ansiedade. Pressão. Você coloca uma pressão desnecessária. Você fala, cara, beleza, você saiu do teu trabalho, mas você não parou de ter boleto pra pagar. Você, né, já tava numa vida adulta. Não é uma pessoa de 17 anos que pode correr pros pais, que eu falo, né? Tipo, eu comecei muito cedo, isso foi uma vantagem. Porque se tudo desse errado, eu voltava pra casa dos meus pais, ou pedir emprego em outro lugar, e tipo, beleza. Agora, quanto mais velho você fica, mais responsabilidade, mais dívida, geralmente você tem. Sim. E daí você fala, cara, eu preciso de uma receita. Daí, quando você tem boleto pra pagar, aí lascou. Porque daí você pega e fala, eu tenho que ganhar R$50 mil hoje na bolsa porque eu tenho uma coisa pra pagar. Aí, louco. Aí não ganha. Aí Óbvio que não ganha. Aí é aquele dia que você abre a operação, é estopado em 40 segundos, se parece que o mercado te perseguiu naquele momento, e isso vai acontecer e acontece com todo qualquer trader. Marmanjo falando isso na mesa. Por que o mercado tá fazendo isso comigo? Eu falei, não é possível. Depois falam que a mulherada que é dramática, velho. Então, e aí aquele dia, né, e aí você fala, pô, eu tinha que ganhar 50 mil, eu já perdi 30 aqui na tora em 40 segundos. Sim. Aí é onde começa, né? Fala, puta, não vou perder hoje não. É isso aí. Eu preciso ganhar 50. Ah, meu amigo. Aí o 30 vira 60, que vira 80. Aí o famoso dia de fúria, né? Que eu não sei se vocês chamam de dia de fúria também, se você tem outro nome, enfim. Dia de fúria é ótimo. Não, eu não costumo falar, mas eu acho que gostei disso. Dia de fúria. Tem um amigo que já veio aqui também, um colega nosso, que é o João Homem, e ele chama de MD.
que é Michael Douglas, por causa do filme lá, Sim. Um Dia de Fúria, etc, né? Então, assim, essa disciplina, né? Essa necessidade de se controlar todos os dias, acho que é o que mais pesa para um trader. Seja ele, eu faço muito swing trade, não importa, você vai ter que se controlar todos os dias, porque muitas vezes você vai abrir uma operação acreditando, isso aqui é um swing trade. E amigo, vai ser um day trade, porque às vezes você vai ser estopado no mesmo dia, não dá para saber, né? A única certeza que a gente tem no mercado é o quê? É quanto a gente vai perder. Sim. Né? E olha lá que às vezes dá pulo stop ainda, pega o offset lá, uma coisinha, né? Então assim, a única coisa que a gente controla no mercado é quanto a gente vai perder. Sim, então essa necessidade de controle de perdas e de manutenção minimamente da sua sanidade mental, vamos assim dizer, essencial, né? É o que eu não sei se você acredito que sim, mas eu acho que é pilar, né? É literalmente pilar. E isso que você falou da consistência, achei super interessante, porque, cara, olha pra você ver, ela é auxiliar de lavanderia, você falou? Sim. Então vamos lá. Ela é auxiliar de lavanderia, você fala assim, mas tá falando mal. Não é que eu tô falando mal não, gente, é porque é o seguinte, você não precisa estudar 5 anos pra ser auxiliar de lavanderia. Uhum. Você não precisa fazer faculdade, etc, enfim, né? E ela ganha R$45 por dia. Mas olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Pô, você tá ganhando R$300 por dia. Vaza logo disso aí. Não, peraí. Eu preciso construir a minha, como se diz, a minha ponte para fazer essa migração, né? Para fazer essa transição de carreira. Sim. E a partir do momento que ela entende isso, né? Acho que, inevitavelmente, o trader vai acabar chegando em outro ponto. Que é o ponto de que, eu estou consistente. Você é consistente? Não existe isso. Perfeito. Eu gosto da Luísa Trajano falar assim numa live comigo, né? Eu estou bilionária, eu não sou bilionária, né? Perfeito. Então, Nossa, você não isso sabe é até forte, quando. Hein? Porque. Lindo, né? De escutar, eu estou bilionária. Com certeza. Mas é interessante de falar isso, porque ninguém sabe, né? E é uma empresa de capital aberto, inclusive a dela também, né? Que pode, um monte de coisa pode acontecer. E a tua empresa tem N situações, e passaram alguns perrengues agora recente, inclusive. Sim. Mas é interessante que eu escrevi um e-book, né? Que eu quero transformar em livro mesmo, né? Nas prateleiras, que é A Disciplina Vai Te Deixar Rico. E é exatamente isso, é a disciplina. Perfeito, legal. E daí você fala, cara, quando a pessoa não muda, ela não vislumbra, assim, tipo, começa a ganhar R$300, a pessoa começa a gastar R$300 no restaurante. Ela fala, não, eu ganhei R$300, então eu posso ir hoje no restaurante e gastar R$300. E daí ela nunca sai do lugar. Eu gosto também muito do Pai Rico, Pai Pobre, né? Porque é a corrida dos ratos. O cara fica lá ganhando dinheiro e perdendo dinheiro. Você pega pessoas, tem um amigo que é consultor financeiro, né? E ele, tava atendendo um casal que eles ganham R$100 mil e eles têm uma dívida de 3 milhões de reais. E daí você fala assim, como assim? Aí você fala, cara, e daí eu escuto, por exemplo, da moça que trabalha em casa, a Leda, falou isso pra mim ontem, cara. Falou, Carol, desde que eu comecei a trabalhar com você, ela começou no final do ano passado. Desde que eu comecei a trabalhar com você, eu comecei a economizar dinheiro, a entender, e eu brigo assim, muito com ela. Ela fala assim, cara, você cozinha super bem, você tem que fazer marmitinha pra vender, você tem que, tipo, ganhar mais dinheiro por hora, você pode pegar algumas coisas ali, quando eu não tô aqui, eu te dou folga, você pode pegar faxina, não sei o quê. Então, ou seja, ganhar mais dinheiro por hora. Eu faço isso também com o meu motorista, com o Brian, eu bato na tecla com ele, desde que ele começou a trabalhar comigo. Não, aprende mercado, e ele começou a estudar nas horas livres, porque pensa, ele fica me esperando. Sim. No tempo que ele tá me esperando, ele pode estar estudando. Perfeito. E daí, a Leda me contando, falou assim, Carol, eu tô conseguindo guardar aqui R$400, R$600. Cara, eu conheço um monte de gente que tem salários assim, ó, dezenas de milhares de reais e não consegue guardar R$100. Conheço bastante. Aí, ou seja, não vai mudar de vida. Então, ou seja, é uma das coisas que eu mais quero é implementar esse tipo de pensamento. Eu não tô falando só do mercado financeiro. O mercado financeiro foi um jeito que eu encontrei de ajudar mais porque ele é meritocrático. Não tem como comparar com qualquer mercado. Tipo, não adianta. Perfeito. Você for vender trufa, você vai ser julgado pela tua aparência, pelo jeito como você fala e etc. No mercado financeiro, ninguém te julga. Ninguém te vê. Isso é libertador. Eu sei que tem uma parte frustrante, você fala, porra, então eu sou ninguém. Não, mas, tipo, a chance de você ganhar dinheiro e ser quem você quiser ser e morar aonde você quiser. Então, isso realmente me apaixona, né? E agora eu fiz um desenho animado, que vai entrar em todas as escolas públicas de graça. Por que um desenho animado? Primeiro porque... Você tem filhos, Vasco?
Não tenho. Eu custo cuidar de mim, Carol. Mas já assistiu Galinha Pintadinha na vida? Já, Porque já teve alguma criança Tenho 3 sobrinhos. Aí pronto, é a mesma coisa, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, então, tipo, acabo, né, assistindo desenho animado. Quando você tem um desenho animado, você não tá entrando na vida da criança, você tá entrando na vida da família. E o desenho animado, Nossa, ele não forte. vai parar no Léo Dias, nem no Fantástico, Nossa. ele não vai falar nada errado. Eu posso falar alguma coisa aqui que as pessoas não gostem, né? Por exemplo, falei, sei lá, aqui do Corinthians, pode ser que a pessoa me cancele, pare de me seguir, coisa do tipo. Agora, o desenho animado, você já viu o desenho animado ter hater? Não tem. Fala, Não. vamos lá na página do Shrek xingar ele. Não vai, Não. entendeu? Então, ou seja, tem lógica, né? Essa é Então- boa. Então eu achei um jeito de levar um conteúdo de uma forma leve e sem objeção. Então a gente vai começar a ensinar educação financeira e empreendedorismo. Tem 10 episódios prontos e até convido aqui todo mundo que te acompanha Cara, que bacana a assistir. isso. Chama Clube do Theo Torinho, tem um site, inclusive, também, tem um Tá. canal do YouTube, etc. Tem Instagram, eu brinco que ele já nasce influenciador, né? E a gente vai colocar em todas as escolas públicas. E eu quero esse feedback, né? Inclusive porque a gente trouxe uma galera muito competente, né? Então tem pedagogo por trás, tem consultor de educação financeira, tem as pessoas que manjam do desenho animado, né? O Marco, que, pô, o cara participou da formação dos mamíferos da Parmalat, né? Cuida do Jovem Pan Kids, etc. Então é Tá. uma pessoa que manja muito. Pra fazer algo realmente que entregue valor. Porque eu acredito que todos nós temos a responsabilidade de mudar a educação financeira do Brasil. Não é minha responsabilidade, nem sua. Só porque a gente tá no mercado financeiro. Sim. É de todo mundo. Porque todo mundo lida com dinheiro. Ninguém vive de permuta. Então todo mundo Perfeito. precisa aprender a lidar com dinheiro. Cara, que bacana, genial. E assim, puta, genial, muito legal isso que você falou. Ninguém vai no Instagram do Shrek encher o saco do Shrek. Então, Ninguém e vai não entrar tem a no Carolzinha filme, do desenho animado, tá? Zero ego. Tá. Fala, pô, mas você que criou, tem que ter a sua figura ali. Eu falei, gente, não, porque eu vou passar por essa vida. Agora, o Theo não morre. Ele, tipo, continua lá. E o time inteiro dele, todos os personagens. Que legal. Então, assim, isso é muito legal, de você usar a tecnologia a seu favor também. E a gente tem um game, né? Isso, primeiro nasceu o game pra depois o desenho animado, que é o Traders Life. Que era, o professor é o touro. E por que o touro, né? Todo mundo que te acompanha sabe, Uhum. né? Mas o touro é o único chifre que é bom, né? Vocês Sim, é verdade. É a verdade. Eu brinco, eu tinha uma coluna que era E o tem, único chifre que é bom. e tem outro ponto também, né? Às vezes você olha pro touro e fala, nossa, ainda bem que só ele tem chifre, será? Não é? Diz que o homem usa chifre, diz que o boi usa chifre, que é enxerido, A né? mulherada tá cada vez melhor. Aí para, homem não tem chifre, não. Nem homem, nem mulher. A gente evoluiu como ser humano cada vez mais. Acho que a gente tá. É que também é mais difícil, né? Antigamente era mais fácil de esconder as coisas. Agora é complicado. Qualquer né? lugar que Qualquer você lugar tem um for- celular, tem um vídeo, tem. Pô, às vezes eu tô de boa, assim, de moletom, né? Saio na rua, não sei o que, daí a pessoa fala, Carol! Eu falo, Aí caralho, fala, porra, me deixa. tem que tomar cuidado, não dá nem pra sair sem maquiagem, mas. Tá louco. Carol, e olha só, pô, a gente falou aqui de muitas pessoas que querem fazer essa transição de carreira, principalmente, inicialmente, por uma questão financeira, que foi o meu caso. Eu não fazia ideia, eu olhava aqui os candles, aqueles gráficos, eu olhava aqui e falava, cara, como é que alguém entende esses pirulitos pra baixo e pra cima? Eu não entendia nada, né? E você, pô, você iniciou jovem no mercado financeiro, né? Como? Por causa de quê? Seu pai era trader, sua mãe mexe no mercado? De nada. onde veio isso? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, né? Que agora ficou famosa porque a Fazenda Boa Vista foi pra lá, mas que Tá. ninguém conhecia Porto Feliz, que é bem perto daqui. Tá. Mas Porto Feliz tem 50 mil habitantes até hoje. É uma cidade pequena e eu saí de lá pra ir fazer faculdade em Campinas, né? Então, e que faculdade eu fui fazer? Eu decidi fazer administração de empresas. Por quê? Porque a minha mãe, meus pais se casaram muito cedo e a minha mãe não tinha grana pra comprar roupa pra minha irmã, começou a fazer. E as amigas começaram a gostar. E deu muito certo. Minha mãe montou depois confecção, loja, e eu nasci vendo a minha mãe trabalhar com moda. A minha avó trabalhava com moda de adulto, a minha mãe com moda infantil. Eu queria montar uma moda teens. Queria montar uma empresa de moda. Era a minha meta, assim, meu foco. E daí eu falei, cara, mas eu não quero ser a estilista, eu quero ser a dona da empresa. Como que eu A gestora. aprendo a ter uma empresa? Aí eu falei, cara, primeiro eu vou fazer administração de empresas e depois eu faço moda. Nada contra, né? Mas o vestibular de moda era mais fácil de passar do que a DM. A DM eu tinha que decorar mais coisa. Daí eu falei assim, a minha lógica é, primeiro tinha passado mais difícil, depois eu faço mais fácil. E até nunca tinha saído do país, mas pensava que podia fazer, sei lá, em Paris ou em Milão, né? Que é onde tudo acontece no mundo da moda. Aham. E daí no primeiro ano de faculdade,
O meu irmão também foi fazer ADM. A gente tem 2 anos de diferença, né? Mas eu sou um ano adiantada na escola. Ele acabou fazendo cursinho, porque meu irmão queria medicina, agronomia, tava, né, fazendo outras coisas. E daí ele decidiu também fazer ADM. E ADM é um curso genérico, né? Então você consegue fazer qualquer coisa com o curso de ADM, é muito bacana. E daí o professor dele de economia, professor Gentil, começou a falar pra ele sobre bolsa de valores. E não falou só pra ele, falou pra um monte de aluno, né? Até foi legal que meu irmão fez uma live recente com esse professor pra agradecer, inclusive ele. E o professor contou na live que ele falou pra muitos alunos, mas pouquíssimos escutaram ele. Né? E daí o papel do mentor, né? O papel do professor é essencial na nossa jornada. E percebeu que o Kim, ele ia na aula, participava da aula de economia, como ele sempre debateu sobre economia com meu pai sempre gostou de ler o jornal e etc, e falar sobre economia com ele era participativo, ele sempre foi muito inteligente e sempre muito antenado. E daí o professor achou que aquilo era uma característica para ele estar no mercado financeiro e ficou incentivando. E ele foi fazer um estágio durante as férias numa corretora. E daí ele veio para São Paulo, né? A gente estava em Campinas na época, a gente morava junto. E daí ele veio para São Paulo na época da Gradual. E daí conheceu o Batelli, conheceu o Agostinho e etc. E falou, cara, gostei desse negócio, vou tentar aprender isso daqui. E e começou a estagiar em Campinas, né? E o Toca, que era o sobrinho do Agostinho, ele trabalhava na corretora na época, ele tinha deixado de ser dentista só para cuidar dos investimentos dele, etc. E daí ele meu irmão sentou do lado dele, começou a aprender. Nessa mesma época começou a ser exigido a certificação de agente autônomo, porque até então não existia. E daí ele começou a estudar também para certificação de agente autônomo, etc. Ele passou, foi um dos únicos que passou do escritório. E ele começou a me apresentar isso. Ele me apresentou bolsa, mesma coisa que você falou agora. Olhei aquele monte de gráfico, aquele monte de candle, eu falei, oi, imagina, eu vou fazer moda, o que tem a ver fazer isso aqui? E ele botou fé, acreditou que eu tinha competência para aprender aquilo e começou a me incentivar e falou, olha, vamos estudar isso aqui, vamos. E daí eu comecei a estudar também e comecei a gostar daquilo e comecei a ver que não era aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo falava. Que basicamente era comprar barato e vender caro. Aí no meio do caminho ele teve a ideia de montar um projeto educacional, né, tipo, para apresentar pro escritório. Porque se imagina, hoje as pessoas têm medo de bolsa, imagina 17 anos. Tá louco. Olha lá e fala, que cassino legalizado é esse aí? Exato. E daí ele percebia que o escritório de Campinas não estava preocupado em ensinar ninguém. E ele achava difícil, assim, apresentar para um cliente sem o cliente entender o que era. E ele apresentou um projeto, né? Daí a gente desenhou esse projeto e ele apresentou pro dono do escritório na época. Que falou, claro que não. Então vocês são 2 pivetes. Vai Não esperar viaja. um pouco e não sei o que. A gente queria mudar o gerente do escritório, né? 40 e poucos anos o gerente do escritório. É uma loucura. E daí o Kim foi primeiro pra Sorocaba. A minha faculdade era integral, não tinha como eu ir. Eu apresentei um amigo de Sorocaba pra ele na época, pra ser sócio dele enquanto eu não podia ir pra lá. Não deu certo, porque o moleque, enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas não deu certo. E daí ele teve mais 2 sócios ali nesse meio período, até eu conseguir ir pra Sorocaba. E a gente ficar sócio de verdade. E daí eu fui pra lá, abri mão, né, até de um processo seletivo da Unilever que eu passei, pra trabalhar com meu irmão, pra virar sócio do meu irmão. E daí, pô, todo mundo achava que era uma louca, você tá louca. Você tinha quantos anos nessa época? A gente começou na bolsa com 17. Aí quando eu mudei pra Sorocaba, lindo, eu mudei cara. em 2006, um ano e meio depois, um ano depois, a gente já tava com o escritório lá. Caralho, o Kim, como diz a minha avó, o Kim é um menino danado, né? Exatamente. Porque 17 anos... Ele tava com 19, eu tinha 19, né? Ele tinha que isso. seja. Muito Nem novo, conhecia, muito eu ouvi o professor falar Não, e... e ele até teve uma conversa com meu pai na época, né? E assim, eu lembro que a gente foi fazer uma viagem e tal, e daí ele falou assim, não, porque eu tô pensando em abrir um escritório e mudar trancar a faculdade de Campinas e mudar pra Sorocaba. Meu pai tá louco. Mas falou, meu Deus, errei na criação desse que moleque. não sei o que, nananã. E daí ele falou, tem razão, vou esperar mais um pouco. Na semana seguinte ele falou, não, eu vou. E foi. E daí... Vou esperar mais um pouco, dá uma semana. E foi, assim, muito corajoso, né? Voltou pra casa dos meus pais em Porto Feliz, viajava pra Sorocaba pra conseguir. A gente montou um escritório. O escritório, eu lembro que eu fui comprar os móveis do escritório, a gente comprava naqueles mais baratinhos que tinha, né? Sim. E tinha 50 metros quadrados o escritório. E metade do escritório a gente fez pra gente trabalhava e metade era pra receber os clientes
Então, sala, igual na época o Santander, nossa referência, ele tinha uma sala de operações, a gente levava os nossos clientes na nossa humilde sala ali, tirava do Santander pra ir pra nossa sala. Legal, cara. E daí a gente começou a palestrar lá. E daí a gente montava a cadeira e desmontava a cadeira, porque pensa, só tinha aquele espaço. Então eu tinha que montar e desmontar a cadeira toda vez que eu ia dar uma palestra, toda vez que eu ia dar uma aula. E palestrava. E daí a gente começou a fazer curso de final de semana, sábado e domingo eu dava aula. Porque quanto mais gente aprendia, mais cliente eu tinha. Tá. E mais durava esse cliente. Porque ele operava comigo, mas ele tinha que durar, né? Se ele não Claro. aprendesse, ele ia quebrar na bolsa e ir embora. Então, Ia eu perder seu precisava dinheiro ensinar. ainda. Oi? E ainda ia perder seu dinheiro. Não, ainda. na verdade era o dele. A gente não tinha dinheiro Ah, na vocês não época. tinham a mesa ainda. Não, era só a gente autônomo. Tá. Então, ou seja, a gente só ajudava os clientes a entrar Tá, no mercado. Então eu entendi, tinha que ensinar entendi. o cara, porque eu não podia operar por ele. Sim. Depois que a gente montou a gestora, que daí a gente podia operar pelos clientes. Vocês eram basicamente um escritório trader. É isso aí, um escritório de agente autônomo normal, onde tinha cliente. A gente cresceu muito rápido. A gente virou o terceiro maior escritório da Gradual na época. A gente perdia pra São Paulo, Rio, porque a gente dava palestra pra tudo que é canto. Aí pegamos as fases do IPO da vida, a gente abriu cadastro pra caramba. Falou, essa é a oportunidade de você entrar na bolsa, pôr o pezinho na água, entender o mercado e tudo mais. E começamos e dava palestra em todo lugar que me chamava. Eu brinco que eu tô rouca de tanto falar até hoje, tanto dar palestra. Eu dava palestra em café. Tipo, tinha um café em Sorocaba que, coitada das meninas que trabalhavam lá, não aguentava mais escutar a mesma coisa, né? Porque você imagina, você escutar uma palestra, beleza, você escutar 2 vezes, agora você imagina você escutar toda semana, 2 vezes na semana, o mesmo texto, até Agora, as piadas elas já tinham decorado. Mas alguma delas, pelo menos, virou sua cliente, porque escutar 1, Todas. 2, 3, 4 e não entender Ah, não, eu obrigava. e não Nossa, enxergar a filha. oportunidade é foda. Exato. Mas demorou muito, assim, é engraçado que as pessoas mais perto demoram mais, né? Ah, com certeza. Chegou o, um ponto- o santo de casa, né? Santo de casa não faz milagre. Daí a gente abriu o asset pra gente ganhar na performance, ganhar Legal. na gestão, e daí a gente começou a ganhar clientes grandes. Como falei, meu irmão virou gestor, se especializou no mercado de renda fixa, então é um ótimo operador de DI, manja pra caramba, sempre, né, muito estudioso, então ele foi, se destacando. Estudioso que eu vou falar pro mercado, tá? Porque o Kim não era uma pessoa estudiosa. Ele vai contar essa história quando ele vier aqui, mas ele não era uma pessoa estudiosa na escola, porque todo mundo fala, mas era nerd, então. Era o Não caramba, era. né? Odiava, assim, o que ele pudesse matar de aula, ele com certeza mataria. Mas ele, quando se identificou com o mercado, eu acho que daí esse é o ponto. Você se torna disciplinado naquilo que você realmente acredita. É difícil você ter disciplina de alguma coisa que você não acha sentido. Sim. Você fala, você não gosta de estudar, você não gosta de ler sobre aquele assunto, dificilmente você vai terminar o livro. Perfeito. Então você tem que encontrar coisas que você gosta. E daí ele ficou curioso com isso e foi melhorando. A gente fez vários cursos fora do país. A gente foi para Nova York para fazer isso. Daí conheceu a mesa proprietária e isso foi evoluindo. Mas foi muito interessante que eu bato muito nessa tecla. Se nós dois, que não tínhamos nada a ver com o mercado financeiro, a gente parou nisso, construiu toda a nossa riqueza dentro desse mercado, bom, eu acredito piamente que qualquer pessoa pode. E era muito legal, porque a gente operava ali, e a gente operou numa época muito mais difícil. Assim, mais difícil que eu digo é porque a corretagem era muito cara. Então você tinha que dar muito certo. A alavancagem que a gente tinha não era tanto igual a gente tem hoje. Sim. Né? Tanto que A eu comecei... margem também era muito maior. Exato. Eu operei ações primeiro, né? Então, por muitos anos, primeiro eu operei ações para depois operar futuros. E a gente só foi se dedicar mais a futuros quando a gente fundou a nossa mesa proprietária, né? Tá. Então, foi muito interessante essa transição. E, cara, assim, imagina, eu abri mão da Unilever e o que eu ia ganhar ali, eu ganhei em um dia. Eu lembro que o Kim veio para São Paulo e eu nunca operava sem ele, né? A gente ficava ali debatendo e tal, não sei o que. Eu sentia uma confiança nele também. E eu tinha o meu lado feminino um pouco mais cauteloso e ele tem um lado Mais masculino agressivo. mais agressivo, então dava um match legal, assim. Tanto que eu lembro perfeitamente de um dia, foi muito bacana, assim, de Petrobras, né? Saiu uma notícia, assim, quer dizer, não saiu a notícia, rolou um burburinho de que um poço recém-descoberto poderia ser o maior dela, não sei o que, papapá. E isso, um cara numa palestra lá no Rio de Janeiro. A gente não sabia o que tinha acontecido, mas a gente olhou o gráfico e viu um movimento atípico. E daí começou a subir pra caramba. Eu comprando a ação, ele tava comprando a opção. Ele ganhou muito mais dinheiro do que eu. Sim. Então, assim, porque decolou, assim, né? Caraca, eu falei, realmente, né, um perfil um pouco mais agressivo nesse sentido. E eu lembro que a gente sempre fazia essa troca, tal, não sei o que, daí ele veio pra São Paulo, e daí quando ele veio pra São Paulo, eu fui operar lojas Renner, e eu lembro que, tipo, numa operação que eu fiz, eu ganhei R$3.500. Cara, naquela época, A grana pra mim era muito dinheiro, entendeu? E você fala, cara, daí que vira a chave, que dá um estralo, você fala,
todo mundo tem que aprender isso. Todo mundo tem que conhecer isso. Porque, pô, se eu conseguir fazer isso, todo mundo consegue fazer isso. E não foi no chute, né? Foi uma análise bem feita e que foi repetida daí inúmeras vezes, né? Perfeito. Então, assim, o mercado, ele entrou na minha vida de uma forma inesperada. E hoje eu entendo que era necessário, porque hoje a minha maior comunicação é sobre dinheiro. E se eu tivesse entrado, por exemplo, no mundo da moda, eu não ia estar falando sobre dinheiro, eu ia falar sobre outras coisas. Com certeza, seria completamente diferente, né? Exato. E o mais legal do Ganhar mercado dinheiro, eu não ia ter dúvida que eu ia ganhar. Porque uma das coisas que eu nunca duvidei é da minha capacidade de trabalhar. Então, Legal. eu acho que esse é um ponto legal de dizer, né? E qualquer pessoa que sabe vender o que acredita, ganha dinheiro. Todos nós somos vendedores. Né? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto. Acho que um ponto muito bacana do mercado financeiro também é que ele te possibilita abrir o leque, né? Porque se você começa vamos usar esse termo, a dar certo no mercado, em tese você começa a ter um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de liberdade de tempo. Exato. Né? Então, se você não ficar dormindo o restante do dia, né? Com certeza você vai começar a se desenvolver. Então, você começa a abrir o leque até para outros negócios, né? Sim. Para outras coisas, enfim. Fora a quantidade de pessoas que a gente não conhece dentro do mercado financeiro. Gente de tudo quanto é jeito e gente de tudo quanto é lugar. É verdade. Né? Então, acho que esse network também, eu gosto bastante. Eu acho, assim, fenomenal. Gosto. Pô, e assim, né, queira ou não, você tá no mercado financeiro te faz evoluir em tudo que impacta a sociedade. Porque o que é o mercado financeiro? Nada mais é do que economia. O que é economia? São pessoas. Sim. Então, ou seja, você começa entendendo o movimento do consumidor, a confiança do consumidor, que as pessoas escutam. Pô, o que é esse indicador? O que é esse índice de confiança do consumidor? Nada mais é do que você. Você tá, tipo, gastando dinheiro ou você tá guardando dinheiro? Porque você tá preocupado com qual é o próximo presidente, ou qual é o próximo movimento, ou por causa da guerra, ou por causa do preço das coisas. Então, você começa a entender melhor o teu convívio e consegue, inclusive, enxergar melhores oportunidades. Então, teve uma pandemia. Pô, o preço do imóvel caiu em São Paulo, é hora de comprar. Ah, e o imóvel no interior? Valorizou pra caramba. Agora que eu vou comprar? Então, eu não tô atrasado. Então, olha quantas coisas a Bolsa te ensina. A Bolsa te ensina a olhar para o dinheiro de uma forma racional e técnica. Então, todas as decisões que eu vou tomar, elas têm um fundamento. Não é simplesmente pelo achismo. Né? E daí você vai entendendo o movimento e tudo se conecta. Cara, hoje, como que você opera? Porque, por exemplo, pelo celular. Você tem uma agenda enorme, né? Você tem uma agenda grande, enfim. Já domina bem essa parada aí? Pô, agora você me chamou de velho, hein? Hã? O que eu falo pra Não, você? eu digo já domina bem não, porque na verdade até eu não sou da época do pregão, tá? Caralho, Carol, pô. Gente, a Carol da época, o Pregão Viva Voz na época era no megafone. Depois aproximaram a galera, não dá pra usar mais o megafone. A gente pegou o finalzinho da MMF na gritaria, né? O Kim tinha uma caixinha no escritório e ele adorava essa caixinha lá, que ele colocou do lado dele uma caixa de som, só pra ele ficar escutando, cara. Era muito engraçado de ver. Mas a B3, no caso era a Bovespa, né? Sim. Ela já tava no online, tá? Então eu não tô tão velha assim. Não, mas mesmo assim, porque, imagina com um monte de homem porque, gritando. Pô, é difícil isso aí. Não, claro. Mas eu brinco assim, mesmo com um monte de homem gritando, você imagina, você vai ganhar dinheiro, né? Esse meu tamanho todo, vocês não estão vendo meu tamanho aqui, mas todo mundo me encontra e fala, pô, mas eu achei que você era mais alta. Acho que porque eu falo forte, né? Falo alto, daí todo mundo acha que eu sou alto, mas enfim. É engraçado que não ia ter a chance, né, de poder ganhar dinheiro. E eu fui evoluindo com a tecnologia. Vou confessar pra você que eu não sei, assim, ó, 1/10 das ferramentas que tem essas plataformas, cara. E eu não, inclusive, acho que não é necessário. Vou ser muito sincero, eu ensino meu aluno o básico. Porque assim, o simples sempre vence. O cara coloca tanto indicador na tela dele que ele não enxerga mais nada. Não, e ele não opera mais. Porque um vai dar que sim, outro que não. Sim, o outro não. E aí, cara... E daí você não enxerga mais nada. Eu vejo os caras, não sei o que, blá, blá. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostou de 2 telas. Aí você fala, por que daí você abre as duas, não sei o quê. Pra operar é bom, mas melhor do que pra operar é que eu abro o gráfico, né? Se eu abro o meu e-mail, o WhatsApp e as outras coisas na outra. Então eu consigo trabalhar aqui, ou eu tô num call, e tá de olho no vira e mexe eu filmo, né? Eu tô num call lá, e o call não precisa de mim, entre aspas, eu só tô lá fazendo figura, mas que tem essas burocracias de ter preço de capital aberto. E daí eu tô aqui acompanhando o mercado, entendeu? E a minha operação tá aberta, meu stop já tá no 0 a 0, tô aqui plena e só acompanhando aqui. Então, essa é a vantagem de você ter mais do
que uma tela, não que isso seja necessário. Mas Sim. eu vejo o trader operar com 4, 5, eu tinha um trader que ele operava com 6, cara. Eu falei, ele ficava assim, eu Cara, falei, você vai pensei ficar que com o tem pescoço... 9, 10. Não, você vai ficar com o pescoço torto, entendeu? Porque o cara ficava assim, eu falei, e eu, né, tipo, não consigo, né, ficar baixinho, não funciona pra mim. Então eu gosto de operar com 2 telas, eu tenho uma facilidade hoje com a tecnologia, etc, Sim. fui mexendo com isso, né, mas confesso, não uso todas as ferramentas que tem, porque eu acho que são desnecessárias. E o celular, quando veio... Putz, que maravilhoso quando veio os aplicativos, porque os aplicativos eram Sim. muito ruins, muito mesmo, assim. E hoje você tem tudo, você tem, pô, você consegue colocar os fazer tudo. indicadores, você É. consegue salvar a estratégia. Quando veio a primeira versão, você tinha não que colocar conseguia toda salvar. Então você tinha que ficar acompanhando, não dava pra você fechar o aplicativo. Então comprava ali, não dava pra você colocar a ordem oco, por exemplo. Sim. E hoje você consegue. Sim. E você consegue colocar tudo, e você consegue acompanhar toda a sua posição e etc. Então, assim, melhorou muito. E isso facilitou minha vida. Porque como eu tenho que sair o tempo todo da mesa, antes eu só tinha o recurso melhor da minha mesa. E hoje não, eu tenho literalmente na palma da minha mão. Perfeito. E isso me facilita essa flexibilidade. Por exemplo, eu vim pra cá, eu vim olhando o mercado. Uhum. Então, por quê? Esse é um hábito que eu tenho. E eu gosto disso. Eu Sim. digo que, cara, é assim, óbvio que todo mundo vai ter vida de trader, menos a presidente, porque eu tô trabalhando pra caramba. Mas, o dia que você tirar isso de mim, tipo, Carol, você não pode mais operar, você não pode mais olhar o mercado. Aí você me matou, entendeu? É a mesma coisa que você falar assim, Carol, você não pode acordar e ir na academia. Cara, eu vou todo dia. Eu preciso fazer um exercício, eu preciso cuidar de mim. E o mercado é isso, ele me dá prazer. Então, se você tirar isso de mim, você fala, mas você não precisa mais. Mas eu não faço porque eu preciso, eu faço porque eu gosto. Perfeito. Eu faço porque isso me faz bem, isso faz eu estar antenada. É o bichinho do mercado. E eu gosto de dar aula ainda, né? Eu não preciso mais, tem um monte de professor, a gente tem um método, não é? As pessoas não entram mais na Atom por causa da Carol, por causa do Joaquim, né? Uhum. Eu realmente queria criar isso e eu acho que eu consegui, porque a gente tem método, tem apostila, tem professor, você entra numa sala ao vivo, eu não tô na sala ao vivo. E eu tenho os melhores dentro de uma sala ao vivo, né? Inclusive, pô, parabéns pro meu time, que eles estão brilhando, assim, o último mês só, tipo, um índice de acerto absurdamente alto, assim. Então, cada vez mais mostrando a consistência, ensinando a galera com um contratinho a operar. Inclusive, tipo assim, tem muita gente que não manja de mercado, entra na sala ao vivo e consegue decolar. E por que eu tô falando isso? Porque eu não preciso estar ali. E é isso que eu criei dentro da Atom, né? Então, tipo, eu não estou no mercado porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu estou no mercado porque eu gosto. E daí eu gosto de estar antenada, que senão, como que eu vou conversar com você? Como que eu vou... Não dá. Não dá Como que mesmo. eu vou, inclusive, dar uma aula? Como que você pode ser um exemplo se você não faz aquilo, né? Perfeito. E a gente precisa sempre estar A gente precisa sempre estar antenado, né? Precisa sempre estar antenado e precisa sempre estar estudando, né? Uhum. Não para, né? Sem fim. Quem acredita que estudar é terminar a faculdade se lascou, né? Pelo amor de Deus, Esse é o problema, não. inclusive, no Brasil, que a gente tem que mudar, gente, pelo amor de Deus. O brasileiro tem que entender que estuda pro resto da vida, porque você evolui pro resto da sua vida. Exatamente. E é menos doloroso você estudar um pouquinho por dia do que você ficar tentando estudar tudo de uma vez e faz... Estudar na véspera, né? É o famoso estudar, eu tive aqui o curso da Carol 1 ano. Falta 1 mês pra expirar meu acesso e agora eu vou aprender tudo. É isso aí. Pô, cara, você pode até entender muita coisa no primeiro mês, mas com certeza você teria uma performance muito melhor se estivesse acompanhando esses 12 meses que o curso estava disponível. Isso aí. Né? Sem sombra de dúvidas. E você gosta de operar o quê? Futuros? Eu gosto. Gosto de operar tudo, um pouco, né? Eu também. E acompanho também o mercado americano e etc. Mas eu, gosto mais de... Ultimamente, tô acompanhando mais o mercado de futuros e montando posição em ações, né? Então, acompanhando o mercado de ações. Sempre tem... Isso é uma coisa que a gente precisa corrigir, né? As pessoas acham que o fato da gente só contratar day trade, a gente só opera day trade. Não, jamais. Aí você fala assim, isso? pô, que porque... Isso? Gente, faz 17 anos que eu tô no mercado. Seria até burrice da minha parte assistir o mercado e não montar posição, não ganhar dinheiro com dividendos. Exato. Então, ou seja, né? Então, esse é um ponto importante dizer. E até ganhar com swing trade, como foi o caso da pandemia. Sim. E daí, pô, no caso da pandemia, óbvio que o foco total foi ações, né? Eu tava também em Nova York quando começou o lockdown. E daí, eu lembro que eu e meu irmão, a gente fez um call. E daí, trader raiz, né? Fez uma planilha no Excel. Falou, quais ações a gente vai comprar? Aí você começa pelas blue chips, óbvio. Boa, porque claro. Você fala assim, cara, é Black Friday. Exato, Black Friday. Black Friday. E dá forte, né? Black Friday, esse é uma Black Friday e tal, não sei o que, Petrobras, por exemplo, pô, vou comprar, entre comprar, sei lá, vai ter Black Friday, entre comprar uma TV
sei lá, da Samsung, que você já conhece, a marca, etc., e outra do Zezinho da esquina, o que você vai Sim. comprar na Black Friday? Com certeza da Samsung. Tá Então, louco. ou seja, se as duas estão baratas, você vai É dar preferência isso. pra isso. E foi o que a gente fez, né? Então, assim, o mercado financeiro é bem mais simples do E que as pessoas veem. oportunidade, hein? Puta Na vida. boa, que Não, oportunidade. as ações do Agol, por exemplo, foram para R$ 4,81. Em 30 dias, você... Ah, não tenho muito dinheiro, mas R$ 1.000 ia virar R$ 2.000. É. R$ 3.000 sem você fazer nada. Perfeito, Sem tirar o pijama. perfeito, é Então, isso. acho que essa é a leitura que a gente tem que ter. E a crise não vai ser só uma, né? Foi interessante, Vasco, que em 2019 eu subi no palco várias vezes dizendo: não quero assustar vocês, mas vai ter outra crise. E óbvio que eu não sabia sobre o corona, não sabia Claro, sobre o que sim, estava acontecendo sim. na área da saúde. Mas a gente tem um grande investidor que chama Warren Buffett, que já Uhum. estava falando de uma possível crise e vai sempre ter, a gente sempre vai ter bolhas. Sim, E ele estava falando da crise do crédito, que inclusive não passamos ainda. Então, ou seja, vai ter outra crise. Então, a gente tem uma situação que a gente precisa estar atento. Faça caixa. A única coisa que eu recomendo para todo mundo. Sempre tenha Perfeito. caixa tem a caixa pra pra comprar você ganhar depois. dinheiro. E não só na Perfeito. bolsa. Seu vizinho ficou apertado, ele vai vender o carro dele É ou o terreno isso. dele, e você vai pagar barato. Eu, durante a pandemia, Perfeito. comprei... Eu nunca liguei muito para carro de luxo. E comprei um carro de luxo no meio da pandemia porque ficou barato. Aí você fala Sim. assim, você comprou uma Porsche barato? Comprei, porque paguei à vista e ela valorizou em 30 dias, eu tava Esse ganhando é o que eu ia quase te 100 mil falar, reais. se você vender ela hoje, ela tá valendo uma bala. Meu, então, e daí assim, acabei não vendendo porque eu gostei do carro, esse é o problema, né? Você se apaixonar pelo ativo. Agora, mas também, pô, tô ganhando uma baita de uma grana. Tá 1 ano e meio de fila de espera na Porsche, todo Sim, mundo atrás, não sei sim. o quê, e foi E pra... agora tem até tempo pra vender, né? Exato. Não pode pegar o carro e vender, enfim, porque teve uns rolos aí, né? O É que o o brasileiro brasileiro é um cara criativo, né? criativo, eu falei isso agora. O O brasileiro é um cara... vendeu fila, cara. Ele comprou fila. É, Ele ia lá, colocava o dinheiro, ganhava dinheiro na fila. E, não, É e eu isso. vi até estudos assim sobre isso, que se você, acho que fizesse 4 filas, você ganhava um carro. Tipo, literalmente, cara, olha isso. literalmente, Insano, compre 4 e ganhe um. insano isso. Louco. E isso que você mencionou sobre a questão, pô, o cara faz day trade em futuros, mas, pô, caramba, abre um pouquinho a sua visão, Sim. O né? que você gosta de operar, Quando Vasco? possível. Cara, eu gosto muito de operar futuros, dólar, opero muito mais dólar do que índice. Faço muito day trade em ação, até isso que eu ia comentar aqui. E faço muito swing trade. Pô, posição você não tem. Sabe a última vez que eu tive muitas posições, que eu fiquei quase 100% comprado? E assim, né? Foi só alegria, né? Covid. Uhum. Mesmo. Caindo. Mas daí foi Falei, swing trade. meu Deus do céu. Aí foi swing trade. Foi swing trade. Foi swing trade. Então, assim. Mas posição tem que ter uma análise de longo prazo, no caso Exatamente. de hábito, né? Assim, vamos lá. Mas vai chegar Acho o que- dia que você vai ser pai, daí você vai ter posição. Talvez seja, viu, Carol? Talvez seja isso, assim. Talvez eu não, eu tenho eu sou- certeza. eu Porque sou- daí você vai começar a comprar pra eles. E esse é o hábito Perfeito, bom. Você vai com comprar 100, certeza. R$ 200 por mês. Ah, E daí você vai montando posição. É. O problema é que, como trader, a gente fica assim, né? Coçando pra operar. E você pode operar. Você sabe que eu comecei no day trade deixa de margem também. porque eu comecei a ensinar os meus clientes do banco, os clientes que vinham do banco, com custódia, que ninguém mexia, o cara tinha Petrobras, tinha Vale, tinha Banco do Brasil, e ele não mexia na carteira. Só que daí, por exemplo, saiu uma notícia, saiu balanço da Vale, abria com baita gap, né, um buraco no mercado, ou seja, é uma tendência natural realizar para depois voltar a subir. Sim, E daí eu ensinava ele a vender a posição dele para comprar mais barato. tá. E daí ele ganhava dinheiro. Então eu ensinava um monte de gente que entrou no day trade porque já tinha custódia e é um jeito inteligente. Sim, Então também é importante dizer, não é que você tem uma posição, você não mexe nela. sim. Você pode operar, mas a longo prazo, você sempre vai dormir com ela, você sempre vai continuar perfeito. com ela. Você pode operar durante o dia, diminuir seu custo. Você faz Sim. uma dessas, por exemplo, uma estratégia simples de financiamento. Então, pô, tinha Perfeito. um monte de clientes que tinha carteira Petrobras. Cara, eu fiz tanto financiamento pro cara que, assim, ele tava negativo o custo dele. Ou seja, Mas muita real, gente não conhece mesmo. Muita E a gente operação não mais conhece mesmo. simples que existe. Não, e assim, Carol, a gente falando de coisas simples, né? No último mês, principalmente, eu tenho feito muito mais day trade em ação do que no próprio dólar, Uhum. né? E aí começa a receber mensagem, porque o pessoal já me conhece por fazer day trade em futuros. O pessoal fala, cara, mas... Ele já quer copiar você. Não, e aí a pessoa fala assim, cara, mas eu não tenho dinheiro. Aí a primeira pergunta que eu falo pra ele, quantos contratos você opera? Então assim, aí ele fala, eu opero 5. Você fala, você sabe quantos são 5 mini dólares? Já fez o cálculo? Não, mas aí eu faço a conta com o cara e falo, você sabe que tem alavancagem em ação também? E que na maioria das vezes, inclusive, a depender da ação, lógico,
Você vai ter muito papel que você vai conhecer. Uhum. Você vai ficar acompanhando, enfim, você vai sentir mais ou menos o papel. Então tem papel que tem muita volatilidade, papel que tem baixa volatilidade, por exemplo, aéreas, Gol, Azul, a volatilidade é grande, entendeu? Você não pode entrar de qualquer jeito no papel, dependendo do seu tamanho, etc, enfim, né? Mas tem muito papel que tem uma liquidez boa, uma volatilidade excelente e que comporta um day trader assim como ele faz, o dólar e o índice, enfim, né? E muita gente não sabe, cara, acredite se quiser, que tem alavancagem em ação. Falo, tu pode alavancar em ação. Aí eu pego lá, né, mostro lá, enfim, baseado lá no meu operacional, mostro, pessoal, olha só, a entrada seria aqui, olha o stop, 0,6, por exemplo. O alvo, 1,2. Você vai sair antes do alvo, beleza, você quer sair antes do alvo? Sai, mas vai sair com 1. Cara, olha, até risco retorno aqui tá legal, entendeu? E você consegue fazer isso aqui alavancado, é isso aí. Né? Qual é o tamanho do seu stop aqui? Quanto que você iria perder com 0,7? Ah, o 0,7 perderia X, com o tamanho de uma mão, etc. E lembrando que se você quiser, você pode operar na Atom, dólar, índice e ações. Pois então, pode operações também. Pois é, ainda com dinheiro dos outros ainda, meu amigo. Ganhando 80%. Né? Nossa, cara, esse 80% é foda, viu? Esse 80% aí é foda. Você viu só? O que era bom ficou melhor. Não, agora sério você mesmo. ficou desatualizado aí. E outra coisa, tá, gente? Você fala assim, o Vaz tá falando isso porque ele combinou com a Carol, ele ia falar da Alto. Não combinei porra. Não combinei nada, tá? Quando eu falei lá com a Patrícia, por exemplo, enfim, não combinei nada. Ela perguntou, mas você vai falar de quê? Ela até perguntou ontem. Cara, você me manda as perguntas? Eu falei, ô Patrícia, sem pergunta não, cara. É assim, é um papo. É na paz, é um papo, enfim e tal. Mas você sabe que geralmente esse 80% é agressivíssimo. A galera tem o hábito, óbvio, né? Agora com o time, a gente tem todo um trabalho de cuidar da imagem, etc. Então, geralmente, eles acabam perguntando Não, com certeza. Mas eu não vejo quem... na verdade, é pra eles saberem, não pra mim. É porque eu prefiro, né? Que seja um papo natural, etc. É, porque sai engaja mais, sai melhor. Sempre me pergunta, tem alguma coisa que você não vai falar, não sei o que. Cara, acho que só não vai entrar em questão política e tudo mais, porque acho que não Mas então, não faz parte. Então não vamos falar de política, não. Você vai votar em quem? Carol, gerenciamento de risco, né? Pra gente caminhar no Brasil, que eu acredito em brasileiro. Eu odeio... Vou fazer um parênteses aqui. Eu odeio quando o candidato... Tipo, eu participei de vários almoços, encontros, não sei o que, papá, dos candidatos. E aí o cara fala, eu quero que vocês tenham esperança no Brasil, não sei o que. Eu falei, filho, não preciso ter esperança no Brasil, porque o melhor do Brasil somos nós. É a gente que faz e acontece, não sei o que. É o brasileiro que faz e acontece. Então é esse ponto. O brasileiro tem que entender que é ele. Não, todo mundo ganhar dinheiro... Perfeito. Tem quem segura a gente. Perfeito. A economia vai girar. Até porque eu desconheço alguém que enriqueceu porque mudou o presidente, porque o presidente... Também. Eu desconheço, a não ser por meio ilícito. Não vamos entrar nesse aspecto. Exato. Então pula, né? Pula. E aí, olha só, pra gente chegar aqui do meio para o fim, né? Gerenciamento de risco. Puta, você opera futuros, opera ações, faz um day trade, um swing trade, enfim, tem lá as suas posições. Na verdade, gente, a Carol tem posição porque eu não tem mais um pôr dinheiro, aí monta posição, porque filha ela não tem também. Ela falou que quando eu tiver filho eu vou montar posição, né? Mas é porque não tem mais um pôr dinheiro. Eu ainda tô ali né? Eu ainda gosto mais, aí, enfim. Carol, eu tenho, sei lá, 10 mil reais. Quantos mini contratos eu opero no dólar e no índice? Bom, primeiro de tudo, né? Quando você vai operar, eu acho que primeiro de tudo, a gente me ensina isso. Você tem 10 mini contratos. Você não vai operar com 10 mini contratos. Então o cara entrou no time da Atom. Já vou sair operando 10. Por quê? Vai operar com 1. A hora que você ganhar consistência, você vai aumentando. E eu recomendo que opere com 5. Né? Tô consistente, vou operar com 5. Por quê? Porque, cara, se você pega e entra com os 10 e você toma um prejuízo, você já vai comer muito do teu limite de perda. Perfeito. Então, quando você come do teu limite de perda, você não vai ter dinheiro pra continuar, daí você vai ter que diminuir a mão e etc. Então, não é bom que você faça isso. Segundo ponto, toda análise, ela tem que ter sempre uma nota para a força que você está entrando do preço. Como assim? Então, a gente faz um estudo prévio do suporte e resistências. E quais são as linhas mais fortes? Onde que o mercado tem tendência a brigar mais? Ou seja, qual a chance daquele ponto que eu estou entrando, qual é o percentual de acerto que pode ser maior ou menor? Então, se ele tem mais chance de dar certo, eu vou colocar mais contratos. Eu vou colocar 5. Se ele tem menos chances, se ele tá muito perto, o mercado tá muito volátil, tá com pouca liquidez, eu vou colocar 1 mini contrato, vou colocar 2 mini contratos. Essa já é uma coisa importante. Segundo ponto que eu bato muito na tecla, né? Você tem que ter esse limite de perda diária. Então você não pode se permitir torrar o teu patrimônio porque aquele dia você não tá bem ou você não está bem.
E você não pode mudar essa regra. E a mesma coisa para o trader iniciante, é importante que ele tenha uma meta de ganho diário. Aí você fala, não, mas eu escuto muitos traders falando, não, porque o mercado que vai me dizer quanto eu vou ganhar, não sei o quê. Quando você tiver habilidade e quanto mais tempo você passar no mercado, você vai conseguir enxergar os dias bons para você continuar. Você fala, cara, eu tô ganhando bem, mas o dia tá muito bom, de fato eu vou continuar e tem espaço para isso. E agora, se você coloca isso como uma regra, não como uma exceção, todo dia você vai achar que é um dia bom. E que, minha meta é 200, mas você vai querer ganhar 400, e daí você vai ficar devolvendo pro mercado. Então, até que você consiga, com clareza, identificar o movimento do mercado, é bom que você não mude a regra, né? Sim. E daí é muito mais fácil de você ter resultado. Outro ponto bem importante, tem 2 estratégias minhas que ficaram bem famosas, que nada mais são do que saídas parciais, mas uma ficou famosa por chamar telecena e a outra mega sena, e eu vou explicar por quê. Porque o dólar se movimenta em pontos. E daí eu fui ensinar os meus alunos que não tinham paciência para esperar o movimento, para ganhar 10 pontos, 15 pontos, eles ficavam saindo com 1 ponto. Então o cara era assim, corajoso na perda, literalmente, E uma moça na hora de ganhar. E covarde na hora de ganhar, né? Então eu falava, cara, não, peraí. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar a fazer outra forma. E daí eu criei essa estratégia, inclusive, observando meus alunos. Porque eu tinha paciência. Eu entrava, por exemplo, perto da mínima do dia, eu falava, cara, eu tô bem posicionada. Eu vou ficar surfando até chegar na região do VWAP. E da região do VWAP eu quero estar à máxima. Então, ou seja, eu conseguia enxergar o movimento que o mercado ainda podia me dar mais dinheiro. Tá. Só que eu percebi que os alunos não conseguiam fazer isso. E daí essa estratégia, ela consiste em quê? Você vai entrar num ponto, então eu tô entrando perto da mínima do dia, beleza, ou num suporte que ficou muito claro, eu vou ganhar, por exemplo, 1 ponto no dólar. Quando eu ganhei 1 ponto no dólar, o meu stop loss, que era 3, ele já passa a ser -1, porque se o mercado voltar contra mim, eu já não tô perdendo nada. Perfeito. Então eu coloco uma parte do dinheiro no bolso e eu vou surfar um pouco mais, então eu vou ganhar 3 pontos ali no caso do dólar, né, essa da telecena. Aí eu brinquei, né? Você ganha com menos ou mais pontos. O que você lembra? Telecena, né? Caramba, então, eu espero que o tio Silvio não fique bravo comigo. Mas, então, ou seja, aí virou a hashtag Telecena, virou a estratégia. Mas nada mais é do que uma gestão de risco. Então, ou seja, eu não tô correndo o risco de devolver pro mercado. Eu faço uma saída rápida e daí eu consigo ganhar mais com o movimento do mercado. E o que virou a Mega Sena? Aí tem 3 saídas ou mais. E daí a última saída eu permito que você arraste o stop gain. Então, ou seja, o mercado pode, comprei, a mínima tá muito distante da região do VWAP, então tem muito espaço para correr. Eu brinco que é igual correr, por exemplo, se eu for correr uma maratona, 42 km, e eu tentar correr aqui nessa sala, eu vou ficar indo e voltando 1000 vezes, não tem espaço para correr. Agora, para correr 42 km, eu preciso estar na rua, eu preciso ter um espaço. E a mesma coisa é o mercado. No gráfico, você vê, se teve uma distorção de preço muito grande, por exemplo, o dólar passou 3 dias caindo absurdamente. Cara, nada cai para sempre. A hora que ele se segurar, ele tem espaço para subir. E daí ele tem espaço para me dar 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos. Então você aprende a segurar. Então a gestão de risco está muito nisso também. E daí quando você aprende a ganhar mais pontos com menos esforço, você acaba sendo mais seletivo. Com certeza. Aí você não vai entrar em 30 operações no dia. Você gira menos. Você vai entrar em 1, 2 operações. Uhum. E daí eu crio, né, desafios pros meus alunos, pros meus traders, falando, quero ver quem consegue segurar mais. Porque tá aí é um teste de paciência. É você ficar acompanhando o mercado e falar, cara, ele vai chegar naquele objetivo que eu estudei. É paciência e estômago, né? Porque o mercado balança, né? Se move em ondas, né? Agora, quando você já tá, eu brinco, pleno, porque o meu stop já tá no 0 a 0, porque eu já coloquei uma parte do lucro no bolso, tá lindo. Então eu não tô mais ansioso, né, eufórico com aquilo. E é muito engraçado, né, porque eu e meu irmão, a gente morava junto e eu lembro que, ele operava de manhã, eu também. E daí teve uma fase da vida que a gente tava operando em casa. Antes de ir pro escritório, a gente tava operando, até porque chegava no escritório, todo mundo queria falar com a gente, então a gente ficava operando ali. E daí ele chegava, assim, ele já tinha batido as metas dele, já tinha feito o grande, daí ele descia, você ainda tá aí? Eu falei, porque eu ainda tá subindo. Desde aquela operação, eu falei, ele tá ali, tipo, tô só assistindo aqui, eu tô fazendo outra coisa aqui, mas eu tô assistindo aqui. Então a gestão de risco tá nisso, né, de você aprender que você não pode colocar todo o seu dinheiro numa única operação. Você entender que você pode fazer saídas parciais para você pegar e ter mais tranquilidade, evitando assim o teu risco. E muito importante, o seu estudo. Dê nota para a força daquele preço que você está entrando. Então aquela operação, ela vale mais ou menos. Por isso que eu até faço muita analogia, quem joga poker eu acho que entende muito bem isso também, de quantas fichas eu coloco aqui. Perfeito.
Eu vou fazer uma aposta, eu tenho que fazer um cálculo aqui da probabilidade. Quanto Sim. que eu posso colocar nessa... Medir o tamanho da sua mão baseado na Exato. rodada. Agora, você pega dias atípicos que o mercado tá lindo, não sei o que, cara. Por exemplo, numa Black Friday da bolsa, como foi o caso da pandemia, cara, você tem que raspar o caixa e colocar na bolsa, entendeu? Então, assim, mas pra isso você tem que se preparar. Não vai ser da noite pro dia que você vai aprender a fazer essa gestão de risco. Tem algumas técnicas que a gente ensina no curso, mas você vai ver que quanto mais tempo de tela você ganhar, melhor você vai ficar. Perfeito. Excelente. E aí, análise técnica ou fluxo? Bom, Vocês sabe usam que fluxo lá? Vocês ensinam fluxo lá? ensinamos. A gente ensina todos os tipos de O análise. Kim não curte muito fluxo, né? Mas a gente ensina todos os tipos de análise. Gosta, sim, mas assim, o que a gente ensina? As pessoas a usar o melhor de cada coisa. Tá. Então, por exemplo, tem muita gente que olha para o fluxo tentando rastrear outras players do mercado. Então, Perfeito. tentando entender, pô, o Bradesco entrou, eu vou entrar, não sei o que. Não. Eu não sou muito a favor. Eu acho Também que é não. muito mais inteligente você olhar o número ali, por exemplo, uma tela simples que a gente monta para o nosso aluno. Um gráfico Superdom. Basicamente isso. Legal. Porque o Superdom já é o resumo dos compradores e dos vendedores. Perfeito. Então, ou seja, eu vou bater o olho ali, pô, tem 800 contratos lá nos 60. Meu, dificilmente vai passar, porque embaixo tem 100, tem 50, tem 70. E fora que as questões, o Bradesco o Bradesco entrou, não sei o que, você não sabe se realmente é aquele player que você viu comprando há um tempo atrás, que parou e que você foi. Até por, pô, sabe, Sim. você tem gestor, enfim, às vezes você entra por uma ponta, vai sair por outra. Sim. Exatamente. E aí que tá, né? Tipo, tem um monte de coisa que eu acho que mais complica a vida do trader. Eu acho que, assim, óbvio, numa tesouraria, você acompanha muito mais isso, né? Traders Sim. profissionais de bancos acompanham muito mais isso que estão em contato ali. Mas dentro ali do iniciante, ele se preocupar com esse tipo de abordagem, esse tipo de situação, eu acho que mais prejudica do que ajuda. Então, eu acho que a análise do fluxo básica, que é a do Superdom, que é você entender e você observar, pô, eu tô aqui olhando o gráfico, esse tem um suporte ali, tem uma resistência, e eu tô olhando que o mercado tá consumindo muito rápido, então, tipo, pô, tava parado, e de repente começou a, né, correr muito rápido o mercado, as ordens começaram a sumir do book, então é esse tipo de análise que a gente ensina e que eu acho que é a mais simples pro iniciante. Então é uma composição dos dois, tá? E daí vem essa guerra, uma ou outra, eu falei, cara, você pode usar as duas mesmo, porque assim, o gráfico ele é o passado, né? Já foi, aconteceu, tudo que aconteceu tá registrado ali. Perfeito. E o fluxo é o futuro. O que tá no Superdom é o que pode acontecer ainda, né? Perfeito. A expectativa das pessoas de comprar ou de vender em determinado preço. Perfeito. Então é importante que você junte as duas, mas de novo, sem colocar um monte de coisa na tua tela, senão você vai ficar maluco. Fica não vai fazer maluco, nada. pira. Carol, e aí pra gente chegar pros finalmente do podcast, eu até tô sendo injusto aqui, inclusive, porque eu abri uma caixinha de pergunta. E aí eu falei, gente, eu abro ou não abro, porque tem hora, porque às vezes tem gente que vem aqui, eu falo, vou abrir a caixinha de pergunta em cada pergunta, cara. Eu falo assim, eu não vou abrir mais esse negócio, porque as pessoas são muito sem noção. E juro que eu vou ver agora. Então você não vê que eu tô mentindo, né? Elias Jesus aqui perguntou o que ela acha da educação financeira do Brasil. Cara, ela já respondeu sua pergunta. Uhum. Sensacional isso. Apaixonada Né? pela educação. Conto com você, Elias, pra me ajudar. Show. Aí tem uns fãs aqui, uns apaixonados na Carol, enfim, né? Tem perguntas muito bacanas aqui. Ó, essa pergunta é excelente. É do Luiz Benac. Ser trader foi mais desafiador do que criar uma mesa de traders? Olha, eu acho que tem desafios diferentes, tá? Acho que ser trader, você tá se desafiando o tempo todo, né? Porque você não pode colocar a culpa em ninguém. Então, ou seja, Certo. o grande desafio do trader é que ele é igual um piloto da Fórmula 1. Assim, você tem o time, você tem o carro, você tem tudo, mas na hora de pilotar, ou seja, na hora de clicar é você. Sim, E assumir as nossas falhas é um grande desafio, né? sim. Mas eu vou te confessar que, assim, ser trader é muito mais fácil do que ser presidente de uma empresa de capital aberto. Ah, mas eu tenho certeza. É muito mais fácil Deus do me que ser livre. Shark. Meu, a gente acabou até não falando tanto do Shark, mas as pessoas ficam com dó do empreendedor. Só que quem é que entra por aquela porta, eu não faço ideia de quem é. E eu vou ter que me tornar sócio daquela pessoa. Agora, todo mundo que entra por aquela porta sabe quem eu sou. E passou 2 dias me seguindo na rede social, já sabe como eu falo, o que eu penso, tudo. Quem escutar esse podcast aqui vai saber tudo o que eu penso. Né? Tipo, pô, qual é a minha visão? E vai ter todos os argumentos pra me convencer.
Então, isso pra mim foi um grande desafio. E gravar pra TV, né? E não ter controle da edição, porque eles que Legal. editam tudo, que Exato. fazem tudo. Exato. Então, eu acho que eu passei por alguns desafios maiores, assim, do que ser trader. Me tornar pública. Tem gente que me odeia. Vai ter gente que vai assistir o podcast e vai falar que eu tô dando golpe no mercado. Eu escutei uma vez isso. Que eu tava dando golpe no mercado. Eu falei, nossa, eu sou tão inteligente que eu dou golpe com o meu próprio dinheiro. Eu sou um no gênio. mercado inteiro ainda, né? Tu é gigante. Mas é pra acabar, né? Então, acho que assim... vai ter de tudo, né? Então acho que é engraçado que tem, acho que, desafios muito mais difíceis. E até, só uma curiosidade, Vasco, eu Claro, provoquei uma à amiga vontade. minha, médica, mãe de gêmeos, a investir na bolsa, né? E eu falei, Tá. cara, eu tenho um grupo no WhatsApp com várias amigas, e eu falei, cara, vocês estão me assistindo ganhar dinheiro, vocês não estão ganhando dinheiro com o que eu ensino, não é possível isso. E daí elas começaram a comprar ações e tal, não sei o quê. E daí uma dessas, uma das minhas melhores amigas, falou, não, isso é muito difícil. Eu falei, filha, você é médica, começa por aí. Medicina é muito mais difícil do que ser trader. Para. Eu vejo muita gente. Não, mas não é fácil. Mas peraí, mas vai comparar com medicina? Sim, Ver sangue, ver gente morrendo, passar pela faculdade, fazer residência. Não vai falar que é tão difícil assim. perfeito. Segundo, ela é mãe de gêmeos. É pior ainda, filha. É muito mais difícil ser mãe de gêmeos. Mãe já deve ser muito mais complicado. De gêmeos. E, pô, e você continua com a tua profissão, e daí você vai falar que bolsa, que é só comprar barato e vender cara é difícil? Ah, não, para. Trader que reclama da vida, eu tenho vontade de dar uns tapas. Não viu? sabe o que tá falando? Ah, não, para. Tipo assim, pô, tá reclamando de barriga De cheia. barriga cheia. Tem uma pergunta interessante aqui, eu quero, inclusive, a gente abriu a pergunta no Instagram, no perfil do podcast e no meu perfil. Uhum. Então eu quero casar uma que tá no perfil do podcast com uma que foi feita no meu perfil. E o Martinez, ele pergunta o seguinte, no passado, né, você chegou a imaginar onde você chegou hoje, né? Eu sei que com certeza você fala, pô, onde eu estou, realmente eu estou bastante feliz, mas eu sei que você tem outros objetivos, enfim, a gente sempre quer chegar ali um pouco mais, porque senão a gente para no tempo, né? Para o nosso desenvolvimento. E aí tem uma outra pergunta que a Luana fez lá no meu perfil, que foi como foi chegar até aqui sendo mulher? Você realmente sentiu essa resistência? Você sentiu que putz, realmente era diferente? Se eu fosse homem, por exemplo, isso teria sido diferente, isso não sei o quê, enfim. E aí? Bom, duas Então, perguntas bem importantes aqui, vamos lá. Primeiro, se eu imaginei chegar, a resposta é não, né? Eu acho que, assim, quando você é criança, você tende a, como falei, conhecer as profissões meio tradicionais, Tá. né? Eu tava numa cidade pequena, não tinha tanto contato com o mercado tão grande. Ou com a cidade grande, né? Tá. Assim, meus pais não queriam que eu morasse em São Paulo, foi por isso que eu fui morar em Campinas, por exemplo, né? Eu mudei pra São Paulo em 2019, né? Então eu moro em São Paulo e Sorocaba. Mesmo porque São Paulo, todo mundo é mais bonito do que você, mais rico do que você, mais inteligente do que você, então você sempre evolui. Aqui você é humilde. Né? Você sempre aqui você é evolui, obrigado né? a ser humilde. Isso é bom, porque eu tava me sentindo uma vida meio aposentada em Sorocaba. Tá. Porque, tipo, cara, eu, assim, ganhava dinheiro, eu almoçava em casa, né, saio da minha Gente, casa... a Carol vou pra- acabou de falar que ela era a mais bonita do Sorocaba, vocês perceberam Não isso? foi, Tô não. brincando. Jamais. Pelo contrário, Sorocaba tem muita mulher bonita, cara. Dá raiva até. Então, assim, é engraçado, né, que, pô, você né, principalmente profissionalmente isso me incomodava, né, porque o mercado financeiro não tá em Sorocaba. E aí, tipo, Tá. cara, eu precisava ter, né, tanto que fiquei sócia do Esteves, que era a minha meta de vida. Assim. Cara, eu tenho que, um dia esse cara tem que achar interessante meu business. O trader, né? E, pô, exato, né? Acho que todo mundo que tá no mercado financeiro tem essa admiração, com todo respeito às outras corretoras que eu Claro, vou citar aqui, mas claro. elas são marqueteiras. O cara que é trader de verdade é Esteves. O trader, o Entendeu? Steves é Tipo, forte. Cara, então, assim, era... Pô, ter o BTG Exame como parceiros, assim, não sabia em quando isso ia acontecer e foi muito natural o caminho, etc. Mas foi muito bacana que, ao mesmo tempo que eu não imaginava, eu também não fui, né, pensando em alguma forma que eu não era merecedora do que eu estava vivendo naquele momento, né? Eu Legal, acho que esse é um ponto tá. bem importante que nós, brasileiros, a gente muitas vezes se coloca. Você fala, cara, você começa a ganhar dinheiro, mas, pô, será que eu mereço esse sucesso? Será que eu mereço isso? Aí começa a entrar até aquela sabotagem que a gente tá falando no Exato, início, né? Exato. E daí, assim, eu fui crescendo e, pô, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, caraca, mano, eu posso gastar mais dinheiro, né? Daí você pensa, eu posso viajar melhor. E daí você já começa a mudar da econômica para executivo, nunca mais volta para econômica. Então, ou seja, vai o seu Perfeito. passo. Você muda para um hotel melhor, você tem acesso a um carro melhor, você tem acesso a uma casa melhor. Comecei a colecionar obras de arte. Isso é o auge de ter dinheiro, né? Porque você fala assim, cara, Sim. e eu achava que era isso. Eu entendi que não. Na verdade, colecionar obras de arte, ele é mais acessível, mas que as pessoas têm essa imagem. Sim, Eu, cara, você tem obra de arte, tipo assim, como se fosse algo que não é tão necessário, né? sim. E daí eu fui Como me se existe colocando muito em outros... dinheiro e, né?
E assim, né, pô, entrei pro Vasco, e daí entrei pro Shark, muito nova, então tudo isso não tava nos meus planos, não imaginava. E hoje eu olho pro tamanho da Ato, e daí em alguns momentos você até se coloca assim, pô, já tenho dinheiro suficiente, porque você não dá uma desacelerada? E muitas pessoas te perguntam isso, né, e daí já vou até engatar sobre mulher aqui, mas as pessoas te questionam, mas pô, você já tem patrimônio, por que você se dá do trabalho de ainda fazer isso, de aguentar gente chata, ou de ter reunião, não sei o quê. E daí você vê que, pô, hoje eu quero que a Atom cresça mais, não pra Carol ter mais dinheiro no meu bolso, mas o meu dinheiro ajuda um monte de gente. Porque o fato de eu ganhar dinheiro, eu tenho uma mesa de traders com mais dinheiro para contratar mais gente. Perfeito. O fato de eu ter dinheiro, eu consigo contratar mais gente para montar mais escolas no modelo que eu acredito. Porque eu acredito que a educação no Brasil, ela é manca. A gente ensina o aluno a entrar numa universidade para um dia, talvez, ele ganhar dinheiro. Peraí, vamos mudar isso. Todos os cursos que eu montei ultimamente, eu trouxe pessoas qualificadas para isso, é para empregabilidade, é para ganhar dinheiro. Eu vou fazer o Shark School para eu ganhar dinheiro, para eu mudar o meu mindset, para eu evoluir. Eu vou ser um deal maker para eu ser um negociador e ganhar mais dinheiro. Eu vou entrar no mercado financeiro para ganhar mais dinheiro. Então, mudei o meu pensamento em relação a isso e eu fui trazendo pessoas. Então, eu fui entendendo que quanto mais dinheiro eu ganho, eu não tô ganhando sozinha, eu tô afetando um monte de gente. E quanto mais a Atom crescer, pô, vou transformar a Atom numa empresa de bi de dólar, não de bi de real, justamente para quê? Para que ela seja um legado. Então não é mais sobre quanto vai no meu bolso. É quanto vai no bolso de uma empresa que tem um legado para deixar, para que tenha uma construção. Show. Eu vou passar por essa vida e ela vai continuar. Show. E daí entra um ponto, né, do lado feminino, né, Vasco? Eu acho que tem algumas facilidades no mundo do mercado financeiro de ser homem, que é vocês têm, por exemplo, o relacionamento, né? Para eu ter cliente, eu tinha, imagina, muito nova, sempre dava bem vestida e etc. Sempre tem muita gracinha, né? Tem muito chaveco. Sim. Então eu tinha 18 anos, eu usava uma aliança fake, né? Pra pessoa me chavecar. Sério, cara? Então vira e mexe, virava um anel e tal, pro cara, tipo, chavecar, né? Então, porque as pessoas acabam confundindo. E daí o cara pegava e marcava assim, pô, vamos jantar pra você me explicar mais sobre investimentos. Eu falei, puta, sabe o que é? Hoje eu tô ocupada, Vasco, vamos tomar um café 4 horas da tarde no escritório? Então, ou seja, eu não dava um não, nem um tapa, né? Não batia de frente. Sim. Mas eu pegava e contornava isso, né, pra pessoa se tocar. Se ela não se tocasse, insistir um pouquinho pra ela se tocar. Sim. E daí tinha outros pontos. Por exemplo, eu fui dar palestra e, pô, daí, saia longa, tal, não sei o quê, e falaram da minha perna. Daí eu, tipo, comecei a dar palestra de calça. Então tinha alguns detalhes que o mundo feminino tem, né? Então, assim, mas eu não me colocava como vítima. Sim. Eu falava, o que eu vou fazer pra que a minha voz seja mais importante do que Perfeito. o fato de eu ser mulher ou me vestir bem. Perfeito. Esse era um ponto. E tem uma vantagem. Tipo, a desvantagem era que daí eu não ia pra um happy hour, igual o homem faz negócio no happy hour. Vocês vão sair pra beber, você sai pra jantar, você pode sair com um cliente, com um cara, e você faz um relacionamento com o cara. Agora, eu não tinha essa, né, abordagem, eu não tinha essa ferramenta, digamos assim. E daí o que eu contornava falando, mostrando propriedade, etc. Tanto que, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu não fui desrespeitada no mercado financeiro pelos homens, né? Tipo, teve uma gracinha ou outra, mas sempre... Tipo, ele entendeu e me respeitou. Nunca recebi nudes no meu Instagram, uma coisa que me pergunta. Mas, porra, mano, porque eu tô sempre por um lado profissional ali, falando quem eu sou, mostrando e etc. E tudo mais. Então, acho que as pessoas foram entendendo isso. E agora, a vantagem de ser mulher no mercado altamente masculino é que todo mundo sabia meu nome. Todo mundo sabia meu nome. E eu era convidada para um monte de evento. Eu brincava até com as pessoas que me convidavam para palestrar. Eu falava assim, cara, você não tem mais opção, né? Tipo, então você me chama. Aí por quê? Porque poucas mulheres falando disso. Então eu ia para uma reunião, quando eu fundei o Instituto Êxito, junto com 33 homens. Todo mundo sabia meu nome. Eu não sabia o nome dos 33 homens. Sim. Então, assim... Você era a única mulher. Então, assim, eu acho que toda mulher passa, sim, dificuldade de crescer no ambiente mais masculino. Mas isso todo mundo passa na vida. É um pré-conceito. Você deve ter passado vários preconceitos. Perfeito. Né? Até quando você falou que você era do mercado financeiro, tiveram preconceito com você. Sim. Quando eu entrei no Shark,
E eu falava que era do mercado financeiro, as pessoas tinham preconceito. Não, se você fala que é trader, então, vixe. Né? Fala, Exato! Que isso? A pessoa escrevia no meu comentário quando eu entrei no Shark, teve um monte de gente que entrava assim, a Carol é trader, o que que ela entende de economia? O que que ela entende? Não, o que que ela entende de empresa? Quase nada, né? São só 400 empresas na bolsa que a gente estuda pra caramba pra saber o que elas fazem. Sabe nada. Né? A gente sabe nada, né? A gente não estuda todos os segmentos, todo movimento econômico, etc. Então, assim, é uma ilusão, né, que as pessoas acabam criando sobre quem é do mercado financeiro é ganancioso, não se importa com as pessoas, se importa só com dinheiro, e daí elas têm um preconceito com você. Então eu acho que assim, eu tive um desafio, não só pelo fato de ser mulher, né, mas eu acho que pelo fato de ser nova, meu irmão pelo fato de ser novo, e de falar de um mercado que todo mundo tem pavor, e que todo mundo acha que você tá lá pra brincar de rouba-monte, que um tira do outro, e não é isso, gente. Então assim, existe esse preconceito. Eu acho que o maior desafio nem foi o fato de ser mulher, eu acho que foi o fato de falar de um mercado que é tão pequeno ainda e que tem tanto pra crescer. Legal. Que bacana. Gente, que história interessante, né? Que história interessante. Carol, como é que você concilia família e mercado? Seus familiares, enfim, igual agora, puta, é Shark Tank, é Atom, as empresas, enfim, puta, seus negócios, business, Atom criando braços diferentes... Bom, tem que operar, e aí? Aí que tá, né? Acho que o primeiro de tudo é ter uma agenda, né? Então você montar uma agenda. A agenda funciona perfeitamente, pessoal. E eu brinco, né? Eu sou sagitariana. A única coisa que você não pode fazer com sagitariana... Você também é sagitariana? Sou. Que dia? 13. 13 de? Dezembro. Dezembro, O meu é 30 de novembro. Legal. E o meu irmão é dia 2 de dezembro. Tudo sagitariano. Putz. Aí a única coisa que você não pode fazer pra um sagitariano é ligar e falar assim, onde você tá? Né? Porque o sagitariano é liberdade, cara. A gente odeia dar satisfação. E daí, você fala, cara, mas pra eu crescer, eu preciso que todo mundo no meu time saiba onde eu tô. Então, por exemplo, eu estou gravando com você aqui, todo mundo sabe que eu tô. Meu telefone não vai tocar. Ninguém vai me interromper. Não vai ter alguma coisa pra eu resolver aqui agora. Então, é muito importante que você consiga montar uma agenda e que as pessoas ao seu redor participem dessa agenda. Então eu vejo muita gente falando assim, mas eu não consigo estudar porque meu marido, meu filho, não sei o quê. Mas negocia com eles. Fala, das 9 às 10 eu vou estudar, não entra por aquela porta. Me deixa. Então, quando você faz uma agenda e você compartilha com as pessoas ao seu redor, as pessoas entendem também, e elas entendem que elas têm a hora pra você. Eu vou jantar com os meus pais, eu não vou ficar pegando no celular, eu não vou ficar falando com você, eu não vou ter reunião com você. Então eu vou visitar minha família de final de semana, eu vou estar com eles. Eu vou ter um aniversário de uma amiga minha, eu vou estar com ela. Então eu acho que cada vez mais a gente aprender a fazer essa gestão. Óbvio que a gente não vai conseguir estar em todos os lugares, a gente não vai conseguir fazer todas as coisas. E daí você tem que aprender a dar não. Porque tem muita coisa legal acontecendo, né, Vasco? Ainda mais em São Paulo. Então, tipo, quando eu quero focar mais, eu fico mais em Sorocaba. Porque quando você fica em São Paulo, cara, eu tava olhando aqui a minha agenda, eu fui convidada pra 5 eventos hoje, são super legais. E aí você fala, cara, como que você vai? E daí você vai conhecer um monte de gente legal, isso aqui, pô. Então você tem que realmente dar uma filtrada nisso, né? Enquanto mais exposto você fica, mais coisas legais também aparecem pra você fazer. Com certeza. E pessoas legais pra você conhecer. Mas tem que ter hora pra tudo, né? Então você entender que você precisa gerenciar. O Shark eu só atendo de sábado. Então por quê? Porque durante a semana, de segunda a sexta, eu falo sobre Atom. E, cara, é igual estação de rádio. Se eu virar muito a estação, eu não escuto música nenhuma. Eu não tô escutando música nenhuma. E daí, então, ou seja, eu tenho que estar focada no que eu tô fazendo naquele momento. E daí, beleza, de final de semana, eu dou mentoria pra eles, eu montei toda uma aceleradora, montei toda uma estrutura, eu trouxe mais gente pra me ajudar. Então, uma das coisas bem importantes é ter agenda, ter clareza do que você quer fazer também. Seja sincero, pô, tem final de semana que você não quer ir em evento nenhum, não quer palestrar, seja sincero. Fala, cara, né, esse final de semana eu reservei pra minha família, ou esse final de semana eu vou viajar. É cuidar de você. E o mais importante de tudo, tenha time. E esse time tem que comprar o mesmo propósito que o seu. Se o seu time não entender por que você faz o que faz, você não vai conseguir ter pessoas te ajudando. E hoje eu tenho um time maravilhoso. Você conversou, por exemplo, com a Patrícia. Sim. Botou na minha agenda, eu estou aqui com você. Então, obrigado, Patrícia. Valeu. A Patrícia manda e desmanda na minha agenda, cara. Ela manda e desmanda. E daí todo mundo fala assim, pô, não sei o quê. Aí às vezes alguém chora as pitangas pra mim, falando assim, pô, mas a Patrícia me jogou lá pra daqui 15 dias. Ou me jogou pra um mês. Porque ela entende que não adianta ela me jogar ali no meio do meu dia, que eu não vou conseguir prestar atenção. Inteiro. Não, eu não vou conseguir prestar atenção no que você tá falando. Sim. Aí você tem uma ideia genial e eu não tô ali, entendeu, com você. Então, é melhor que demore 15 dias, gente, e não sejam tão ansiosos assim, do que você não ter uma data. Eu tenho um grande amigo
que vira e mexe a gente, né, se encontra pra conversar e tudo mais, e a agenda dele é tão maluca quanto a minha. E daí ele pega e fala assim, Carol, mas vamos colocar na agenda? Porque um dia chega. Então bota na agenda que um dia chega. Boa, é isso. Então, Que assim, bacana. pô, não, tudo pra amanhã não, gente. Bota na agenda. Ah, pode ser sábado que vem? Ah, mas tá longe. Mas chega. Fique tranquilo que o dia chega. Acho que esse é um ponto importante. Bacana. A Patrícia agora tá enrolada, viu, gente? A Patrícia agora vai se Coitada. dar mal, porque vai todo mundo entrar lá no quem a Carol segue, ou o seguidor vai digitar Patrícia, vai procurar todas as Patrícias pra ver se acha a Patrícia. Patrícia, boa sorte. A intenção não era essa, mas... Enfim. Carol, você tá no Shark tem quanto tempo? Desde a 5ª temporada. Eu agora estamos na 7ª temporada. São 3 temporadas que eu participei já. Tá. Qual a maior lição? Lição que eu digo... no meio da pandemia, né? Puta verdade. trampo. Gravar no meio da pandemia. Eu porque imagino. Teste a cada 2 dias, Nossa. máscara, acrílico. O teste do cotonete do PCR. Esse maravilhoso. Cara, que Esse aqui delícia. é muito gostoso de Que fazer. Eu acho que delícia. foi a pessoa que mais fez teste na vida. E graças a Deus nunca deu positivo. Nunca pegou Covid? Nunca. Quer dizer, eu não sei, né? Não Porque sabe, se pegou, não sabe. no meu exame de sangue veio que eu tinha já tava imune. Já tinha anticorpo. Ninguém sabe quando que Mas- surgiu isso, né? Enfim. Mas Bacana. não tive que parar a gravação por nenhum motivo. Tá. Não é nem a maior lição, mas se você fosse trazer um aprendizado pra compartilhar com a gente hoje, falar, puta, isso eu aprendi lá no Shark, seja com quem for, seja, enfim, né? Qual seria? Bom, eu acredito que o Shark ensina tanto, né, que eu quis negociar com a Sony, passei meses negociando, porque daí é direto com Los Angeles, pra Uhum. montar o Shark School. Tá. Eu acabei descobrindo que existia uma escola chamada Shark School na Austrália, porque eu tenho uma grande amiga que mora em Sydney. Quando eu entrei no Shark, ela me falou, pô, daqui tem uma escola que chama Shark School. Eu falei, caraca, deixa eu estudar isso. E daí comecei a negociar com a Sony pra montar esse modelo. Por quê? Porque cada pitch, vocês assistem uma parte dele, né? Porque também pra TV não dá pra colocar o pitch inteiro. Claro. E a gente tem tanto aprendizado dentro de um pitch, mas tanto, porque a gente faz um monte de perguntas. E essas perguntas te ajudam a não errar no teu negócio. E tem um grande aprendizado que, inclusive, é o processo para você chegar num Shark. Para você chegar num Shark, tem uma curadoria por trás. As pessoas não estão ali por acaso. Então, elas foram avaliadas por um time para entender os números, para entender isso, para entender aquilo, para ver se os Sharks ali dão um match de alguma forma. Óbvio que nem todos vão receber investimento. Até é a graça do programa. Afinal, é um reality, né? Sim. Você quer que tenha gente que toma sim e tem gente que toma não. Perfeito. Mas quem toma não, não é pra desanimar. É pra entender que aquele não é momentâneo, pra abrir outros sims. Então, assim, eu aprendi muito com o Shark e eu quero dividir toda essa experiência agora no Shark School. Obviamente, eu não vou conseguir falar tudo que eu aprendi lá aqui. Por isso que a gente tá montando essa escola, onde as pessoas vão ficar 18 meses com a gente pra aprender. Onde cada pitch vai ser um case, onde a gente vai destrinchar o marketing, o RH, as finanças, tudo que eu montei na aceleradora. Tá. E uma das coisas que eu aprendi bastante lá foi, primeiro, de enxergar mais as pessoas. Porque, vamos lá, quando eu vou fazer uma negociação com você, eu posso marcar umas 10 reuniões antes da gente fechar um negócio. Agora, ali não. Eu só tenho aquela chance. Aí, além de aprender muito sobre negócios e tal, e, né, assim, pra mim foi legal porque é uma oxigenação do cérebro, né? Eu tô Sim. vendo um monte de coisa diferente do meu dia a dia. Sim. E aprendendo com esses empreendedores no pós-Shark, porque eu falo com todos, eles estão no mesmo grupo de WhatsApp, eles se mentoram, etc. Mas o mais importante foi que eu precisava ler aquela pessoa e ver se ela vai dar match comigo ou não, rapidamente. E eu até comecei a estudar mais sobre leitura corporal. Porque ali a pessoa tá te argumentando pra você fechar negócio com ela, lógico. Sim. E ela pode estar te engambelando, ou pode estar nervosa e falar coisas que não são de verdade. Não que ela tá mentindo de propósito, mas Tá. ela tá nervosa e tá tentando te convencer a estar no negócio com ela e etc. Então, eu fui aprendendo muito sobre pessoas. Isso foi muito legal. Que o Shark me colocou nessa posição de ter que avaliar mais, de entender. E muitas vezes até de tomar não, que eu não estava acostumada, Vasco. Eu falei, como assim você não tava não? Eu falei, tô falando da bolsa, tá, gente? Não da vida. Porque na bolsa, eu vou comprar Petrobras, ninguém me dá não. Sim. Eu Você vai lá e compro, compra. vendo e etc. Sim. Agora pensa, você vai lá, faz um pitch maravilhoso. Eu fico lá estudando, fazendo um monte de pergunta pra você, fazendo conta, não sei o quê, e faço uma proposta maravilhosa pra você. Aí você fala, mas eu sou muito fã do Apolinário, eu quero ele. Cara, eu quero morrer nessa hora. Cara, isso é foda. Entendeu?
Não, e daí você fala, cara, então assim, é muito interessante que, pô, né, tomar não é muito ruim, assim, porque, e a pessoa vai lá, e eu entendi que ela não quer só o dinheiro, ela também é fã dos Sharks, então às vezes Sim. ela quer ter aquela pessoa perto, né, e, Perfeito. pô, não é porque ela gosta da Apolinária que ela não gosta de mim, ou que, tipo assim, ela me odeia, ou Sim. coisa do tipo. É porque muitas vezes ela vai simpatizar muito mais com... Isso, e às vezes tem que dar não, porque, pô, eu não vou conseguir te ajudar, cara. Eu fico pensando, puxo rapidamente na minha memória aqui, todos os contatos que eu tenho, tudo. Pô, não, então o melhor contato seria o Semenzato, porque ele manja de franquia, então você precisa ser sócio dele. Ou você precisa da Sandra, ou você precisa do Tito, ou você precisa do Caíto. Então, ou seja, é também ser muito humilde de entender que às vezes você não vai agregar na vida do outro. E você tem que deixar ali. Então, eu acho que, assim, tem muito mais aprendizado Forte. do que negócios. Né, é um baita de uma aula sobre a vida e eu gosto muito do programa, porque, pô, a gente tá mudando, de fato, a visão do brasileiro sobre empreendedorismo. Sim. E eu fiquei muito feliz com o Casimiro começar a narrar o Shark, porque ele começou a trazer um público mais cedo pro Shark. Cara, assim, hoje eu dou palestra, eu desço do palco, as mães querem tirar foto comigo pra mandar pro filho de 12 anos. Olha que show. De 11 anos. Isso é forte. Isso é incrível de escutar, sabe por quê? Porque significa que essa geração tá aprendendo sobre empreendedorismo e sobre investimentos mais cedo. A gente vai ter outro país. Pô, eu fico assim, isso pra mim é música, escutar um negócio desse. Então, o Shark, ele tem um papel muito importante. Óbvio, eu tenho que cuidar de todo mundo depois. Eu coloco todo mundo no mesmo grupo do WhatsApp. Todo sábado eu dou mentoria, eu trago um mentor convidado. Eu montei, de fato, uma aceleradora. Tô montando aqui em São Paulo 3 andares pra cuidar dessas pessoas. Legal. Né, que é um CSC, né, um centro aí de serviço compartilhado. Sim. E você tá ali ajudando essas pessoas não só a ganharem dinheiro, mas gerarem mais receita, contratar mais gente, inspirar mais gente, motivar outras pessoas a acreditarem nelas também. Pô, e o efeito disso é maravilhoso. Que bacana. Cara, eu vou te falar, eu esperava muitas respostas. Agora essa do saber levar o não, né, da pessoa aí, enfim. Essa eu confesso que me surpreendeu e achei super construtivo, inclusive pra você que tá assistindo. Show de bola. Carol, tem um programa aqui, que é o último, que a gente chama de bate-bola, jogo rápido, um quadro. Tá. Então, vou mencionar, por exemplo, Atom. Vai falar Atom? Atom é riqueza, né? Então, eu solto o termo, você tenta responder rápido. Eita, né? Sou meio lerda, mas vamos lá. Tá. Você é cristã? Sou. É cristã, tá. Vamos lá. Hoje eu quero começar pelo meio, depois a gente vai para algo mais sério, depois o mais descontraído, né? Uma conquista marcante da sua vida. Essa é... Pô, tem muitas, né? Acho que a maior conquista é ser feliz. E ter entendido que o nosso maior presente é uma vida. Show. Um forte aprendizado? Aí é muitos, né? Mas tomar não. Tomar não. Tá. Se arrepende? Você tem algum arrependimento? Já teve muita gente que sentou nessa cadeira que falou, olha, não me arrependo de nada porque me trouxe até aqui. Isso eu acho que é clichê, né? Mas todo assim, mundo fala eu isso, acho que verdade. Eu acho que sempre tem alguma coisa também que você para e fala assim, cara, eu poderia ter feito isso diferente. Tudo bem que você aprendeu, mas você fala, isso aqui ainda... Enfim. Eu acho que se arrepender é muito forte porque a gente entende que é uma construção, né? Sim. É nessas cacas que a gente faz que a gente constrói quem a gente é. Mas, com certeza, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas não fazerem, eu tenho um mentor que ele falava assim, fique rouco de tanto ouvir. Às vezes, na ansiedade, no calor da emoção, na nossa juventude, a gente é muito ansioso e a gente atropela e não escuta. E escutar é uma ótima coisa, principalmente porque a gente vai evitar problemas de relacionamento. Brigas que poderiam não ter acontecido, né? Mágoas que você poderia não ter criado se você pudesse ter escutado mais. Forte. Tá. Um trader que é a sua inspiração. Pô, um cara que eu adoro e todo mundo tem que ler o livro dele, o Ray Dalio. O Princípios é excelente. Pô, é fora da curva, cara. E ele mostra exatamente o que eu acredito num trader. É vida, né? Não, e assim, e o livro dele, ele puxa, ele fala, lógico, vai falar muita Ensina coisa do mercado vida. financeiro, exato. Gestão, sobre tudo. Eu tô louca pra ler o segundo dele, que tá em inglês, né? O grande amigo meu, o Janinho, já me arranjou o livro dele, fiquei feliz da vida. Que legal. Quer deixar o nome? Deixa o nome do inglês. Às vezes o pessoal pede pela Amazon, sei lá. Mas eu vou procurar aqui pra mandar pra vocês. Tá, fechado. É o segundo agora dos A gente princípios. deixa aqui. A gente adora livro aqui, tá? Que bom. A gente
pega o pessoal bom e fala os livros aí que você tá lendo aí, que você lê, enfim. Bom, um livro que vale a pena também ler é o que eu indico pra todo mundo, que é Mais Esperto que o Diabo, né? Excelente, tipo, esse é um Napoleão ótimo livro Hill. pra falar sobre Excelente, vida, excelente. É, fugindo, né? Não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas sempre tem. Tem, mas sempre tem. Perfeito. Carol, mercado financeiro. Oportunidade. Beleza. Família. Tudo. E Deus. Tudo também. Tudo também. Tá bom. Acima de todas as coisas. Truco, cerveja ou churrasco? Nossa, 3 coisas boas. Eu jogo truco. Cerveja eu bebo raramente, assim. Tipo, obviamente em churrasco, etc. Quando tá muito calor, mas eu prefiro mais vinho do que cerveja. Tá. E churrasco, cara, me desculpe os veganos, mas eu não consigo. Aquele cheiro da carne me mata. Tá. Eu sei que tem churrasco vegano, mas... Não, churrasco, eu desconheço churrasco vegano, nunca vi. Assim, E olha gente, que carne é bom demais. Eu não vou dar spoiler aqui, mas vai ter um episódio nessa 7ª temporada que vai dar água na boca em todo mundo, viu? Sério? Com costela e tudo. Costela é minha carne predileta. Caraca, meu. Puta, costela Quem demais. é do mercado financeiro não tem uma parceria com esse povo? Não inventa Tem, alguma coisa? Tem? Eu vou arranjar. Que vou legal, arranjar, tá vou bom. arranjar pra vocês, A gente vai cobrar, viu? Nós vamos cobrar, Pode inclusive. deixar. E vamos fazer um churrasco dos traders aqui. Pô, já transforma o podcast num churrasco. O cara quer me arrebentar no meio. Já traz o patrocínio da Mistel, igual foi no Shark. É isso. Já traz o patrocínio da Mistel. Pronto. Já arruma o pessoal da carne lá, já arruma a picanha, etc. Quer já dizer... traz o pessoal do feed. Puta, a carne do feed é top, né? O Pedro Merola, grande Pedro. Então, assim, agora que é que eu conheço você minimamente, né? A Carol vai ser intermediária dessa parceria Desse aí, churrasco tá? aqui. Churrasco dos traders. Carol vai intermediar a nossa parceria aí, tá? Agora, o próximo podcast vai ser só churrasco. É Amstel e carne, tá? Isso aí. E na faixa. O cara quer. Ele O cara, complica, o né? cara Vai chega. aparecer quantos inscritos pro churrasco? O Vai cara dar 10 chega, né? milhões. Exatamente. E ó, eu não vou chamar gordinho também nesse podcast, não. Gordinho já basta eu, tá? Você tá louco. Dá pra ir no Churrasco do Sorocaba. O Dá. Sorocaba também é grande amigo meu. E, pô, aquele evento que ele tá fazendo. Como que faz um churrasco pra 2.000 pessoas? Não né? sei. Não sei. Não faço ideia, de verdade. Mesmo. Que susto esse telefone me deu, cara. Meu Deus, desculpa, Carol. Imagina. Carai. Bom. Parar aqui. Beleza. Olha só. Continuando. João Apolinário. Um amigo. João, adoro ele. E ele é sócio fundador também no Instituto Êxito. Pô, e toda a oportunidade que eu tenho de usar dos conhecimentos dele, eu uso, cara. Quando eu preciso tirar alguma dúvida, eu ligo pra ele, a gente almoça junto. É um grande amigo. Show. Excelente. Agora, a melhor pergunta de todas. Pergunta assim, né? Melhor item de todos. Assim, a gente sempre guarda o melhor pro final. Quem é o galã do mercado financeiro? E não vale Joaquim Pfeiffer. Puta, lógico que é o Joaquim Pfeiffer, cara. Não tem outro. Todo mundo foge. Não Todo mundo tem foge outro. dessas bagaças. Mas ele é o muito gato. Mas não tem tem o gente dois? bonita no mercado. Não tem top 2? Gente, desculpa. Pô, caralho. Você que é amigo da Carol que tá no mercado financeiro já sabe, se tu é feio. Tu só é amigo dela porque é gente boa, porque tu é feio. Não, mas olha, é difícil, né? Ele é muito gato. É difícil. Não tem ninguém, assim, que Pô, seja... e eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada por ele. E qualquer outro que eu falar, pô, os caras são casados. Melhor não. Depois vão achar, eu falo um cara... Deus me livre. Para, gente, para. Não, mas ó, brincadeiras à parte, eu acho que a galera ganha dinheiro e vai ficando mais bonito. Essa é a grande vantagem. No Exato. mercado financeiro, como o povo ganha bem... Na verdade, não existe gente feia, vamos lá, né? Vamos lá, você vai no BTG... É tudo gente, só gente linda. Cara, você anda na Faria Lima, é muito bonito povo de ver bonito, aquilo. né? É um povo bonito. Esse brinco. Você sabe que o Torinho, meu desenho animado, ele é bem Faria Limer da vida, né? Porque ele usa camisa, colete e anda de patinete. Ah, rapaz, pronto. Mas pronto. é legal de dizer que o povo vai ganhando dinheiro, vai ficando mais bonito, não é verdade? Não existe gente Você ficou feia, mais né? bonito depois que você começou no mercado? Não, eu fiquei mais feio, na verdade. Impossível, Puta, cara, eu sofri com demais. certeza. Quebrei Eu vou 2 ver sua vezes, foto Carol. antiga. Como é que eu quebrei 2 vezes, cara? Tô ficando careca. Mas assim, agora tem dinheiro pra fazer implante, É isso aí. né? Cara. Coloca os dentes bonitinho, né? Aí ajuda, né? Mas eu vou chegar lá ainda, tá, gente? Eu não vou dar nomes aqui, mas tem uma galerinha do mercado financeiro que foi ficando mais feia, agora eu lembrei. Viu? Tem um grande amigo que foi ficando careca, porra. Meu Não cara é tá possível. trabalhando demais, mano. Não é possível, você não tá falando isso pra mim, não. Não. Bom, enfim, gente, o que a Carol quis dizer é que, assim, que eu não tô tão feio assim, tá? Tão judiado, enfim. Mas poderia ser pior.
Não, né? tá ótimo. Mas poderia ser ótimo. pior. Tá bem cuidadinho. Tá Sua bem. mulher tá cuidando direitinho de você. Cuida. Como chama sua esposa? Jaqueline. Jaqueline, o seu amor está dando resultado. O Vasco está Na bem verdade é o cuidadinho. seguinte. Tá com uma cara de saudável, não tá com olheira, Na não tá verdade, careca. uma Nada cons- contra os carecas. uma constatação que você vai ver é que você vai olhar pra minha esposa, vai olhar pra mim e falar assim, cara, toda mulher bonita adora um homem feio, né? Não sei por quê. Pô, mas essa brincadeira é minha. Eu falo, eu tenho o direito de casar com um cara gato, porque, né, a parte feia já fica pra mim, pô. Gente, A massa corrida ajuda, gente. É, Não ó, se iluda. a câmera aqui Tem uma é... massa corrida. A isso. câmera aqui, gente, ó, é 4K, então você tá vendo, né? Mas eu fiz Enfim. maquiagem, eles não sabem. É massa corrida isso aqui. É, tá certo, aham. Então, você já viu, né, gente? Carol Paiva é feia, tá? Acredita nessa aí, que eu acho que é o que ela quer, inclusive. Porque Eu se não você quero quiser feia, ninguém confete, você não não. enche o saco dela. Não, eu não Entendeu? quero confete, não. Eu só quero que, ó, tipo, pro meu filho nascer bonito, o cara tem que ser gato. Então, é isso. A gente joga no mesmo time. É Joga- isso. Você já põe nessa. Você sabe que meus pais estão casados há 40 anos, né? Eles são uns fofos, assim. E daí o meu pai. Pô, e meu pai namorou a cidade inteira e a minha mãe, ninguém, né? Porque ela tinha 14 anos quando começou a namorar meu pai. Jovem pra caramba. E daí o que aconteceu é toda ex-namorada do meu pai, né, que ela encontra, ela tá vendo, se você tivesse casado com ela não tá tão bonita quanto eu, não sei o que, minha mãe, né, tipo, nem ruga tem, eu faço botox, ela não. Então, ou seja, e super bem cuidada, linda, não sei o que. Daí o meu pai fala assim, tá vendo como meu amor te fez bem? Olha como é malandro. Não, quer morrer, Mas né? o amor deixou os dois bem, mas os dois estão maravilhosos mesmo. Eu louco. acredito nisso também. Acho que as pessoas ficam mais bonitas quando elas são apaixonadas pela vida, pelo outro, Sim, né? Então, sim. acho que você quer ver uma pessoa, tipo, Você tá radiante, feliz, né, Carol? sabe? Gente feliz tem duas coisas boas de gente feliz, né? Uma que não enche o saco e duas que a pessoa se cuida, né? Ela Mas você valoriza pode a vida perceber, dela. tipo, por exemplo, a gente brincou do galã do mercado. Cara, quando o cara tá radiante, você pode ter certeza que ele é bem casado. É. Entendeu? Tipo, pô, eu fico zoando, né, os meus amigos ali, tipo, inclusive o pessoal ali da Exame, o Pedro é muito meu amigo, o Mimica. Ó, a mulher do Mimica é linda, Mica Rocha, cara. Essa pessoa fantástica, super influente e tal, não sei o quê. É por isso que o Mimica tá bem cuidado. Fala, pô, Mica, porque é a Mica ali, ó. É isso. Que cuida dele direitinho. Então não se iluda. Sempre tem um amor por trás, entendeu? É isso. Show. E a pessoa tá radiante não só esteticamente, não nasceu com a genética. Sim. É o radiante que te deixa bonito. Sim. Né? Eu acho que é isso que é É legal de natural, falar. né? Exatamente. É o natural, né? E o brasileiro é um povo bonito, né? Até Bonito. difícil aqui de falar, Bonito, né? aqui é. Se a gente tivesse em outros Aqui países é. aqui, mas aqui é difícil. De cara. homem, não, mas vou te falar, o país que mais tem mulher bonita, tenho certeza Eu acho que é o que o Brasil Brasil. só Porque o perde. Brasil tem pra todos os gostos, cara. Não, eu acho que assim, o Brasil só perde pra homem bonito na Itália, entendeu? Porque daí é sacanagem, cara. Até o cara que mora na rua é bonito, cara. É sério, homens de plantão, reparem também, vai, seja sem preconceito, vai pra Itália, você olha, puta, não sei o que acontece. Agora, cheiroso e tudo, sabe, que nem o brasileiro não tem, cara, que a gente toma banho pra caramba. É, exato. Todo dia, de preferência, né? Isso é importante, tá? Na Europa lá, tem uns Então- países da Europa lá que não tem banho todo dia, não, A cara. gente é um povo bonito, É. cheiroso e simpático. Tem aquele italiano barbudo lá que não lava o rosto, tem 7 dias. Você fala, como é que você vai beijar esse cara? Uhum. Pensa, chega perto dele, você morre. Você fala, Cara, é verdade. Não dá, né? Cheiroso é item de série. Carol, pra gente encerrar, cara, pra quem não te conhece, não é possível, você não conhece Carol Pfeiffer, cara, você tá na Disney, você não sei onde você mora. Que pra quem não te conhece, pra quem quer acompanhar seu trabalho, fala, nossa, eu quero conhecer a Atom também, mesmo proprietário, enfim, como que essa pessoa se conecta a você? atomeducacional.com.br, né? Atom é A de amor, T de tatu, O de ótimo, M de Maria. atomeducacional.com.br. Se você quer aprender, lá tem aula de graça. Então você pode fazer uma aula. Ah, não sei se é pra mim. Vai lá, assiste e se permita, né? Porque o conhecimento te liberta. Então se permita aprender. E nas redes sociais, K Pfeiffer, né? K de Carol, então CA Pfeiffer. Pfeiffer é com 2 Fs de faca. Bem simples, não é Pfizer, não é Paiva, é Pfeiffer. Então, depois da pandemia me chamavam de Pfizer, mas não é Pfeiffer. Então, ali tem bastante conteúdo. Tô no LinkedIn também, canal do YouTube Vida de Trader. E assiste o Shark Tank na Sony, no Sony Channel, de quinta-feira às 9h30 da noite. E tem no YouTube também, do Shark Tank Brasil. Então, tanto o Instagram quanto no YouTube tem lá todos os episódios, né? Sempre os pitches. E escreve nos comentários se você gostou, se eu fiz bons investimentos lá, que eu adoro esses feedbacks. Que legal. Gente, a mulher é um monstro, né? A mulher é uma potência, né? Então, sigam ela aí,
Assiste o Shark, tem muita coisa boa lá. Se vocês acham que tem nada a ver com o mercado financeiro, e como ela bem destacou, tem, tá? Tem, vai te ajudar como pessoa, vai te ajudar a se desenvolver também. A Atom, ela deixou aqui o site, tá? Tem o Instagram também, inclusive, que eu acho muito legal, que é Vida de Trader, né? Isso aí. Vida de Trader, tá? Super legal. Inclusive, toda postagem que eu faço hashtag Vida de Trader. Isso aí. Ah, tem a ver com a Atom? Não, mas eles já pegaram Vida de Trader. Eu e a Vida de Trader mesmo. E a gente vive a mesma coisa, exatamente. Isso aí, nossa vida de trader. E pra você que chegou até aqui, se você não se inscreveu ainda, pô, clica aqui no inscreva-se, deixa o seu like, clica no joinha, marca o sininho pra receber notificação. E segue a gente no Instagram. Esses cortes vão sair todos lá. Vamos marcar a Carol também, tá? Como contribuidora. Eu vou intimar ela aqui agora. Fala pra ela, Carol, aceita nossa postagem, nossos cortes, o conteúdo é bom. E até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.